E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. E aí, Gizinho? Fala, Luizão. Tranquilão? Tá recuperado? Tô recuperado, mano. Viu os cortes do Maurício, cara? A rapaziada repercutiu legal, né? Principalmente o choro dele, né? Recebendo a camisa. Legal ver, né, Luizão, que Sim. apesar de tudo, ele é muito grato ao Palmeiras. Sim. Manteve o amor também por muito tempo e se emocionou reencontrando aqui o pessoal. E uma baita história de vida, né, cara? Baita Pô, história. 5 irmãos, o caçula, morando dentro da comunidade. Tipo, teve no futebol a grande oportunidade, conseguiu fazer aí, né, Mudou a o vida futuro da família né? toda. Até a mãe dele se emocionou aqui, né, verdade. cara, assistindo a gravação. Foi muito Grande bacana. Um abraço, abraço pro Maurício. E assiste aí, pô. Pois é. Assiste, a playlist tá completa aí. São 133 episódios de Palmeiras louco, Cast. GG, hoje a gente vai para um outro universo, né? A gente vai continuar falando de futebol, de esportes, mas, cara, a gente vai sair do, digamos assim, do dentro de campo praticando, mas vamos pro dentro de campo trabalhando. Boa. Ou no entorno do campo trabalhando, Sim, nos bastidores do campo bastidores. trabalhando. Como que você prefere? Pode ser o elo também, né, Luizão? ser um É a elo. comunicação ali. Caramba, eu falei bonito, hein? Falou bonito agora, hein? Falei bonito, Falou hein? bonito agora, hein? Que isso, hein? É isso. Quem que é a nossa convidada de hoje? Isa Palhari, palmas aí pra ela. E aí, galera, muito Seja obrigada pelo bem-vinda. convite. Tô muito feliz de estar aqui, cara, emocionada. Não, passar a ficha técnica dela, né? Jornalista, apresentadora, entre outras coisas, e modelo também. E fiquei sabendo que foi aspirante a jogadora de futebol, hein? Caramba. Olha só. Por onde a gente começa? Ah lá. A história é longa. A Lê tá aqui, né? Ela que trabalha com você, estudou comigo no Mackenzie. Ela me abriu as portas várias vezes aqui, quando a gente ainda nem sonhava em trabalhar no meio. A gente vinha aqui com o pai dela, conhecia o pessoal do Luxemburgo, a gente conheceu a sala de coletiva, tiramos foto com os jogadores, ia nos jogos. A Lê conhece bastante a minha história palmeirense raiz, né? Eu não escondo que eu sou palmeirense, porque eu acho que não impacta no meu trabalho. Eu acho que eu sei separar bem as coisas. O pessoal fala, ai, não conto o meu time. Eu conto, gente, sou Palmeiras, mas respeita aí todo mundo, porque eu respeito seu time, você respeita o meu, né? É isso. Aproveitando que você já falou, já assim, logo de cara que nunca teve, né? Em algum momento chegou a atrapalhar? Alguém da chefia chegou a falar assim, ó, Isa, dá uma segurada aí com esse negócio de Palmeiras. Cara, tal. pelo contrário, teve um episódio que os palmeirenses talvez vão me odiar, mas talvez vocês também entendam. Lembra que o Filipão chamou a imprensa de palhaça? Há muito tempo. Eu era estagiária do Esporte Interativo, eu levei bronca do Esporte Interativo na época. Porque eu coloquei o nariz de palhaço no protesto. Só que todos os outros colocaram o nariz de palhaço da imprensa, ninguém era da TV, era mais a mídia escrita, a rádio, não sei o quê. Cara, eu era novinha, 19 anos, hoje eu tenho... né, daqui a pouco vocês fazem as contas. Eu tinha 19 anos, eu tava assim, vou, né? Só que daí a galera do Palmeiras, assim, sem falar, a imprensa, né? Digamos. Sim. E aí eu recebi essa bronca. Mas do outro lado, quando eu comecei a trabalhar com 19 anos, eu lembro que eu ia nos jogos do Palmeiras, trabalhando como estagiária, e a torcida do Palmeiras organizada cantava as musiquinhas, essa imprensa, não sei o quê. Aí eu falava, eu não. Né? Então, assim, nunca tive nenhum problema, tirando esses que eu contei agora, mas nada grave, assim, impactou. Ninguém nunca deixou de me dar uma entrevista porque eu sou palmeirense, nunca tive nenhum BO quanto a isso. Nunca tive perseguição da torcida do Palmeiras por cobrir outras coisas, até porque eu saí nova, né, aqui do Brasil. Eu fui pra Europa, eu tinha 24 anos, né? Então agora vocês vão saber a minha idade. Façam as contas. 11 anos depois, né, eu tô passando uma temporada aqui no Brasil. Então, naquele momento, como eu fiz a carreira fora, eu me sentia mais confortável. Eu nunca trabalhei aqui no Brasil, depois de sair de estagiária, né, pra construir a minha carreira. Então, eu não sei como seria essa recepção ou não das torcidas adversárias. Mas acho que como eu sou bem tranquila, nunca fiquei polemizando ou cutucando a ferida dos outros. Não, eu acho que não teria problema. Vamos fazer o teste, não sei, né? Vamos fazer o teste. Não sei como seria, mas... né, vamos ver, um dia aí. Não, mas é interessante saber, porque é uma linha muito, muito tênue, né? Muito perigosa. E eu sei que tem lugares que não gostam, tem lugares que aceitam. Eu acho que hoje em dia, na verdade, até tá um pouquinho mais flexível, né? Nesse sentido. É que muitos se sentem confortáveis pra falar, os times, mas muitos ainda não escondem. Mas uma hora acaba soltando, agora com o podcast, fala, conta a história da vida. Então esse aqui é flamenguista, esse aqui não sei o quê. Então, rola. Só que eu acho que se tem respeito, tá suave. Você pode ser você, ter um time, porque no final das contas,
coisas. Quem trabalha no meio do futebol tem um time. Porque você gosta de futebol. Sim. Se você gosta de futebol, você tem um time, cara. E assim, é normal. E eu sabia que a partir do momento que eu, palmeirense, entro no meio do futebol, as pessoas vão entender que eu tô lá por conta de um time. E eu também sabia que eu não poderia ficar torcendo tanto na minha vida pessoal, porque eu era daquela torcedora, gente, dormia na fila, brigava em casa, sem noção, totalmente piradinha. E eu mentia pra minha mãe que eu ia na casa de um amigo pra poder dormir na fila da Rua Turiaçu pra comprar ingresso, umas coisas de louca. E viajava pra Vila Belmiro, uma caravana, não sei, rolava essas coisas. E aí, no momento devido, a gente sabe que na hora de trabalhar, você vai ter que ter um pouco sangue frio, porque senão você vai ficar frustrado. Você não pode misturar as coisas, né? Dá um exemplo meio nada a ver, mas vocês vão entender. Quando o Brasil perdeu pra Croácia lá na Copa do Mundo, no Catar, eu tava lá. Gente, eu tava torcendo muito pro Brasil. Eu queria lá. Tava muito legal de ver aquele time. Na hora que perdeu pra Croácia, o que eu pensei? Vontade de chorar. Mas Isabela, jornalista, vamos sentar, tem que entrar ao vivo, eu e o André Hernan, com sangue frio pra falar que é o nosso trabalho, né? A gente não pode pipocar, tamo ali. Então, nessas horas, você tem que entender que existe a torcedora e existe a profissional, e saber separar. Eu acho que esse que é o grande X da questão. E, Luiz, eu acho até legal você falar isso, porque, assim, tem muita gente começando que sonha em trabalhar com futebol. E recentemente teve um caso bem chato, né, Luizão? Lá no Allianz, na sala de troféus, né? Que teve uma torcedora lá de um clube rival que entrou lá, começou a zombar de tudo e tal. Mas o que ela foi fazer lá? Desculpa te cortar. Influenciadora, né? Foi Mas foi algum evento ou ela foi... Foi um evento, ela foi, acho que como jornalista, né? Exato. E aí, tipo, ela entrou lá, fez videozinho pra rede social, tipo, zombando e tal. E aí acho que é até legal você falar, porque assim, você hoje tá falando que você é palmeirense e tal, mas também você já é consolidada. Então dá uma dica pra essa galera que tá começando. Não, eu vou dar. Primeiro que isso é falta de respeito. Exato. Eu não sei quem é essa pessoa, não vou entrar em detalhes porque eu não sei, mas a partir do momento que você tá num trabalho e você tá na casa que não é sua, respeita as regras da casa. Você não gostaria que fizessem isso na sua casa. Então ela, não sei, ela é flamenguista? São Paulina. São Paulina. Se entrassem no clube dela, né, e fizessem a mesma coisa, ela ia gostar? Exato. Então, eu acho que tem que ter uma sensibilidade, pensar o que você não gostaria que fizessem com você. Seja profissional. Sim. Ainda mais sendo jornalista, cara. Sim. A não ser que você seja jornalista influencer de clube. Beleza, você tá ali pra caçar like, beleza. Continua achando zoado. Mas é um outro propósito, né? E mesmo assim, tipo, muitos torcedores do São Paulo comentaram, tipo, na publicação, nossa, meu, acho que não foi muito legal. Ó, tipo, tá vendo? Eles falaram exatamente o que você falou. Você tá na casa deles, tipo, isso, meu, não precisa e tal. Então, acho que alguma galera que tá começando também tem que dar uma segurada, claro, né? Porque vai na emoção ali e tal. Eu confesso que eu tô meio por fora. Quando vem umas histórias assim, porque é difícil. Morando fora, por conta do fuso, 5 horas, é difícil acompanhar tudo. Porque você tem que acordar cedo, e aí se você ficar acordada às 9 da noite do Brasil, 3 da manhã lá, sei lá, 9, 10, 11, 12, 1, 2. É que eu sou ruim de matemática. 2 da manhã lá, você não vai conseguir ter duas vidas. Então, quando você conta essas histórias, eu falo, gente, mas tá assim? Então eu vou começar a dar umas dicas pra galera aí também, porque... Mas assim, se fosse pra falar, você acha que quem tá começando é bom dar uma segurada e depois que já tiver consolidado fala? No sentido de falar qual o time, depende como você fala. Porque assim, você se arrepende de ter colocado o nariz de palhaço? Eu faria isso hoje? Óbvio que não. Mas eu era uma criança, assim. Eu tava começando emocionadaça, achava tudo uma muito... foca. Tipo assim, é uma pessoa entrando na Disney, sabe? Tudo era incrível. Ai, vou aqui, vou também. Mas assim, com a cabeça de hoje, no mundo... Naquela época não tinha esse negócio de tantas redes sociais. Sim, começou depois, assim. Eu fui crescendo nessa geração que antes do jogo da cobrinha no Nokia, até chegar... Entreguei minha idade. Minha mãe falou que não era falar palavrão. Ela falou, filha, pelo amor de Deus. Aí... mas tudo bem. Aí, então, o que eu acho? Velho, você tá começando o seu trabalho. Você depende onde você quer chegar. Eu sempre pensei nisso, porque eu tinha um sonho de apresentar o FIFA The Best, da FIFA. E eu sabia que pra chegar lá, eu consegui realizar. Foi em 2023, eu participei de uma parte que era uma homenagem ao Pelé. O Pelé tinha acabado de falecer, aí eles precisavam de alguém pra fazer essa pièce que eles falam, né? Que é uma entrada, pra falar com o Jairzinho. Eu acho que foi não, foi Jairzinho? Mazinho? Gente, não, mas Jairzinho.
Ai, gente, que vergonha. Minha cabeça é horrível. E aí, como que era? Eu tava lá na plateia, falava inglês, entrevistaram em português, depois devolvia. E era FIFA The Best, tipo o Oscar do futebol, né? 2023 ali foi pica, depois da Copa do Mundo. Então eu sabia que algumas atitudes que eu escolhesse na minha vida ia ter sim um impacto positivo ou negativo. Já recusei um monte de trabalho, já pensei melhor se eu ia fazer tal coisa ou não, porque como que isso vai ser visto. Então, pra mim, onde eu queria chegar, eu calculei no sentido, sabia que as minhas atitudes iam ter consequências, boas ou ruins. Então, essa galera que faz isso hoje, elas precisam pensar, quem elas querem ser? Você quer ser isso pra sempre? Show! Vai lá, zoa, vira meme, essa é a vida. Mas você quer ser uma coisa a mais? Você tem sonhos um pouco maiores, que talvez o que você tá fazendo hoje aqui vai impactar? Então pensa com carinho, porque no final das contas é sua história, né? Sim. É seu nome. Então a pessoa que tá fazendo isso, ela pode se arrepender. Mas... Uma vez na internet, né? É. Sempre na internet. Não, sim. Não, alguém vai desenterrar em algum momento. E aí você Exato. reforça com aquela frase que os antigos diziam, assim, os antigos, né? Os mais velhos diziam assim, a todo momento você está sendo observado. É. Hoje, mais do que nunca, Exato. você está sendo observado porque... Eu vou contar um negócio. Eu tenho uma amiga telefone, minha, a Laurinha, que ela é muito palmeirense. E a gente sempre ia nos jogos também, E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu e a Laura, a gente tinha uns vídeos bem zoados, que a gente já gostava de gravar vídeo, né? Uma vez a gente tava numa praia, sei lá, meio, né, altinhas. Aí ela cortou minha franja. Uns negócios que eu falei, mano, Laura, apaga isso do YouTube, porque isso em algum momento vai me ferrar. Então já tinha, naquela época não era nada, gente. Era só uma estagiária em ascensão com um sonho e apenas, né? E aí eu lembro que ela falou, tá bom, amiga, eu vou pagar. Porque eu penso, imagina depois de um tempo, vai caçar vídeo, vão achar coisas. Porque tem vídeos meus, por exemplo, se for procurar na época que eu vim aqui no Palmeiras, né, que eu falava da careca do Marcão, que o pessoal, era uma matéria de alguma TV que eu falava assim, o que você acha da careca do Marcão? Eu falei, maravilhosa, sei lá o que eu falei, cara. Sei lá, quantos anos eu tinha? 19? Não lembro. E então eu fico pensando nisso, porque uma hora esse negócio vai rodar, vai aparecer. Tem que tomar cuidado. Pois é. Fica dançando no meio da torcida, né, Lu? Pois é, né? Pois é. Muda a página. Aí, né? Eu, graças a Deus, não tenho esses perrengues aí, mas é importante essa sua dica, o pessoal ter essa cautela, né? Mas tá ruim assim, A gente, tipo assim, eu acho que isso vale pra qualquer escolha, qualquer clube que for. Você pode defender a sua visão, você pode defender o seu clube, sem ser jocoso com o outro. Sim, porque tem até situações, assim, de jornalistas que defendem algo que não dá pra defender. E vira até zoeira entre os próprios jogadores, um exemplo. Então, às vezes, você quer... Existe um limite, tanto é que vocês acabaram de falar, que os próprios torcedores do São Paulo acharam over, assim, demasiado, que a mina fez, desnecessário. Então é isso, a percepção pros dois lados, sempre vai ter gente louca. Sim. Mas assim, você vai entrar na loucura dessa galera ou não? Eu vou até procurar, depois fiquei curiosa pra ver isso. E comunicação sempre foi um alvo pra ti, desde muito novinho? Ou vocês foi viram que na eu falo adolescência muito, né? que despertou assim, esse interesse? Não, eu sou tagarela desde criança. Gostava, fazia teatro, cantava, tinha um gravadorzinho que eu ficava entrevistando a família, fazia teatrinho. Eu sempre gostei de palco, assim, tipo, deixa eu falar, quero ser ouvida. Gostava, sabe? Então, eu não sabia que eu ia ser jornalista. Tanto é que antes de ir pro jornalismo, eu fiz uma faculdade na PUC Artes do Corpo, que era teatro, dança e performance. Meu irmão falava ele tava na escola ainda, meu irmão, né? Ele é 2 anos mais novo. E aí, Isa, como é que tá? Tá fazendo dança do corpo. Daí a professora, o quê? Artes do corpo. Porque ele tinha vergonha. Ele falou, ela vai limpar teatro, sei lá o que ela vai fazer. Porque as professoras faltavam. Eu ia pra escola, pra faculdade, e aí tinha que imitar água, umas coisas meio doidas. E aí eu fui pro cursinho, e eu já gostava muito de futebol. Tipo, eu comecei a me conectar muito com o futebol em 2002. Eu tava na 6ª série, quando o Brasil ganhou o Penta, na época. O Marcos, goleiro. Eu já acompanhava um pouco o Palmeiras, mas naquela época era mais seleção do que o Palmeiras. O Palmeiras veio mais na adolescência, assim, porque por conta do meu irmão também, porque meu pai é santista, minha mãe não liga muito pra futebol, ela vai pro time que tá ganhando. Então, não, mãe, esse não é o outro. É muito engraçado assistir com a minha mãe. Ela, mas por que o treinador, agora na final que perdeu pro Corinthians. Qual foi? Minha mãe, mas por que o treinador foi expulso? Coitado! Ai, mãe, acontece. É muito engraçado, gente. Filmar minha mãe vendo um jogo de futebol, eu quero levar ela porque ela nunca foi no estádio. E aí ela fica jogando na minha cara, filha, você trabalha no estádio, nunca fui. Tá bom, mãe, a gente vai levar. Bom, aí que eu tava falando mesmo?
Você tá falando da comunicação, começo, que tá. você fez Aí a é isso. faculdade. Daí eu gostava muito de futebol já. Eu tinha a bola da Copa, eu levava pra escola com 12 aninhos. Eu era tipo. Como chama a pessoa que cuida da sala lá? Não é monitor? Representante. Isso, bem coisa de nerd. É que nessa época eu me achava a Hermione do Harry Potter. Gente, eu tive várias fases. Eu tive a fase Isa Misty, a Misty do Pokémon. Era meu e-mail. Gente, eu contando umas coisas pra passar no tempo. Era Isa Misty. Eu era Misty. Depois eu virei a Hermione e eu pedia pra professora me chamar de Mione na hora da lista de chamada. E a minha amiga Cho Chang. A gente era muito zoada, velho. Beleza. Depois tive a época Avril Lavigne, que eu era mais roqueirinha. Andava de skate gravata, andava de skate na escola com os amigos. A gente fazia umas... Mano, daí eu tinha banda de punk rock, tocava guitarra. Aí depois virei Paty. Aí é isso. Aí a vida foi formando, assim. Porque eu gostava de personagem. Sempre gostei do negócio de atuação. Fiz Wolf Maia. Eu gostava de interpretar. Então eu tinha essas minhas fases. E essa fase da escola aí, que quando o Brasil foi penta, era a fase meio Harry Potter também. Então era uma parte nerd minha, uma parte maloqueirinha do futebol. Naquele momento, quando o Brasil foi campeão, eu falei, cara, eu acho que vou trabalhar com futebol em algum momento, porque o que eu senti ali foi indescritível. Só que quando eu cheguei no terceiro colegial, todo mundo já, eu vou ser advogada, não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque tava meio confuso. E eu lembro que tinha um jornalista que foi lá dar uma palestra. A gente tinha o quê? No terceiro colegial, 13, 14... 15, 16 anos por aí. 17. Ele falou sobre jornalismo de um jeito, eu falei, Jesus, não é pra mim. Falei, não, isso aí não quero. E eu lembro que eu já lia o Lance, naquela época eu tinha vários amigos, tinha um namoradinho que jogava futebol, e a gente conversava, ele me ensinava a jogar bola, era muito da hora. E a gente falava, e eu ficava mandando notas do torcedor, sabe, pro Lance. Até que foi publicado uma vez, minha carinha lá, foi muito da hora. Eu falei, gente, é isso. Porque eu falei... Eu gosto muito de futebol, mas eu não imagino... Como o cara tinha acabado com a minha ideia de jornalismo, naquela época não tinha tantas mulheres, referências assim. Tinha acho que já a Glenda, a Renata e tal, mas não tinham tantas. Eu era criança, né? Sei lá, 17 anos. Eu falei, bom, pode ser. Mas foi no cursinho depois que eu falei, vou ser isso. Porque quando eu me formei na escola, eu tava perdidaço. Falei, não sei o que eu vou ser. Eu gosto de cantar, gosto de atuar, gosto de futebol. Mas e aí? E aí no cursinho, toda vez com Lance, eu lembro que o menino falou, você tem camisa de futebol, você é de Palmeiras, Real Madrid, Barcelona, que eu adorava camisa de futebol. Por que você não tem jornalismo esportivo? Eu falei, olha, nunca pensei dessa maneira. O que eu fiz? No cursinho, eu já comecei a ir atrás de curso de locução esportiva, de técnico de futebol. Eu comecei a ver se esse ambiente era meu mesmo. Porque eu sabia que sendo mulher, gente, é que hoje as coisas mudaram, mas sendo mulher naquela época, você tinha que estar anos-luz à frente. Então, por isso que eu falei, tudo que eu fiz na minha vida, eu queria fazer muito bem feito. E aí, eu me dedicava, óbvio, agradeço muito meus pais que puderam proporcionar pra mim esses cursos. Eu ia final de semana na Federação Paulista, fazer curso de gestão de futebol, entender já um universo que não me pertencia ainda, mas que eu queria falar, bom, vou mergulhar nisso, vou mergulhar direito. E isso me ajudou muito na minha carreira internacional, porque você começa a olhar a gestão de um clube por outras lentes. Você sabe que tem a parte fisiológica, que é importante, porque se o cara não tem um bom tratamento desde criança, ele vai ter lesões. Aí você começa a entender, às vezes, que não é mimimi, que o cara tem uma deficiência ali, Aí você começa a entender a parte do direito esportivo. Então, por mais que você não seja especialista todas essas áreas, você entender o funcionamento te faz observar e até na apuração você conversar e ter uma bagagem mais completa, sabe? Ó, viu? Falei pra caralho, né? Não, mas é pra isso. Mas aí já tinha o Palmeiras, já tava presente já, com você? muito. E aí, tipo, você se imaginava então, alguma coisa com o Palmeiras ou não passava pela cabeça? Não, era assim. Quando eu comecei a seguir o Palmeiras, como que foi? O meu irmão, 2 anos mais novo, tem o meu tio, tio Lu, que conhecia a galera do Palmeiras. E ele trouxe meu irmão pra tirar foto na época, Marcão, Veloso, não sei o quê. E aí, o meu tio influenciou meu irmão. Eu, naquela época, ficava vendo meu irmão palmeirense, mas assim, eu falei, cara, eu preciso de um jogo. Minha mãe não queria deixar, então tinha essa questão. Minha mãe não ia pro estádio, meu pai também não, com quem que eu vou? E aí eu lembro que eu fui prestar, cursinho não, prestar... vestibular? Isso, vestibular na FAAP, e nesse dia tinha um jogo muito importante que o Palmeiras podia não ser rebaixado. Que ano foi isso, Jesus? 2017 ou 18? Vocês podem dar um Google pra ver? 14. 14? É a última vez, né? Não, mas era um jogo... Era a última rodada. Foi contra o São Paulo, será?
É, que ela falou 17, 18. Não, é porque eu tava pensando no vestibular, era um jogo importante. Então, 2006. Ou será que o Corinthians podia cair? Eu não lembro, mas era um jogo importante, era a última rodada. E eu lembro que eu fiz o vestibular correndo, porque meu namoradinho da época, o pai ia levar, e minha mãe tinha deixado, eu tava muito empolgada, não sei o quê. E aí eu fiz de qualquer jeito, sair correndo pro estádio. E aí teve a época também que eu tinha a comunidade do Orkut, né, do Palmeiras. E aí a gente ficou muito amigos, assim, a galera. A gente combinou, vamos marcar... Gente, hoje eu penso os riscos que eu me expus, né? Vamos marcar de ir lá no Parque Ibirapuera fazer o encontro? Daí, filho, onde você vai? Ah, vou com os amigos do Palmeiras. Que amigo? Ah, mas não sei. Vamos lá. Daí acabou o encontrinho do Palmeiras no Orkut. A gente tava ao vivo, a gente se viu pela primeira vez. Eu falei, vamos pra casa. A gente pede umas esfirras do Habib's, não sei o quê. Cheguei em casa, mano, meus pais falaram, que é isso? Chegou a caravana do Palmeiras. Mas só eu de mulher, só homem, Nossa. tipo, 7 homens. Os moleques até, às vezes, eles falam, Isa, eu não acredito, olha quem você virou, não sei o quê. E eu sempre fui assim, eu gostava dessa galera. Aí, então, a minha ligação com o Palmeiras começou com meu irmão, perdurou depois sozinha, porque daí eu já era maior de idade, minha mãe já deixava eu no jogo, porque quando você mora com seus pais, você é menor de idade, você tem que respeitar as regras, né? Ou você tenta infringir, mas você vai ter consequências. Eu sempre respeitei muito meus pais. E aí, apesar de ter mentido pra eles, mas foi uma mentira saudável com meu irmão, que a gente queria ir na semifinal do Paulista, 2008. Gente, eu sou péssima de datas, mas assim, aconteceu. Eu falei, mãe, a gente vai dormir na casa de um amigo, eu e o Rô, porque cedo a gente vai tentar comprar, acho que foi isso que a gente inventou, não sei. Daí ela, tá bom, mano, que nunca teve casa de amigo, a gente veio acampar na Turiaçu e ficar lá, uma hora, tipo assim, um queria fazer xixi, aí um ia lá pro barzinho e o outro ficava revezando. Guardando. Cara, foi muito triste, porque no final das contas, a gente ficou, sei lá, 16 horas dormindo na fila, quando chegou pra comprar, na nossa vez de ser feliz, gás de pimenta na cara, acabou o ingresso. Caraca, gente, foi muito triste. mano. Nessa época eu falei, eu vou me vingar. Algum momento eu vou conseguir uma coisa. E aí foi essa questão do Palmeiras, porque eu falei, cara, eu sou muito torcedora, eu queria muito, e olha o que eu fiz, tal. Sim, sim. Eu me senti injustiçada, velho. Eu não tinha esse contato que eu tenho hoje. Alô, me vira, vê o ingresso aí. E aí eu lembro que eu falei, um dia eu vou dar a volta por cima. E a volta por cima veio bem satisfatória, né? Tanto é que depois de contar a história quando eu fui a garota propaganda aí do Palmeiras, da camisa. Então eu falei, gente, que loucura, olha o que eu passei. Olha o que chegou, e eu pensava quando, nessa época que você perguntou, porque eu falo pra caramba, mas eu não esqueci sua pergunta, em trabalhar assim, em ser repórter ou produtora, porque foi assim que eu comecei a frequentar os treinos do Palmeiras, quando eu era estagiária do Esporte Interativo e produtora. E eu vinha aqui, carregava cabo e ajudava, e aí eu vinha nas coletivas, eu ia em alguns jogos. Cara, isso pra mim era muito satisfatório, porque... Você vê de fora, como torcedor, é uma coisa. Você está ali, acompanhando o dia a dia é outra. Então, você vai contar a história agora de dentro. Então, isso foi, pra mim, sei lá, uma conquista que eu não consigo descrever. Mas foi assim, muito emocionante. Mas quando você começou, tipo... O que você vislumbrava no futuro? Tipo, eu quero ser a Renata Fã, quero ser a... Não é um personagem específico, apresentadora, repórter... Então, é engraçado. Eu lembro que o único que eu lembro que era muito o meu sonho de trabalho era o Thiago Leifert. Na época, ele apresentava o Globo Esporte e ele tinha modificado a forma de contar o futebol. Uma forma muito mais entretenimento. Eu sempre acreditei que se você for você, assim, porque eu sempre falei do personagem, mas eu sou eu. Aqui com vocês, ali nos bastidores, com qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa. Mas se você conseguir contar a história do jeito que você enxerga ela, eu acho que esse era o diferencial. Então, o Thiago foi minha inspiração. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava do PVC, do Mauro Betting, porque os dois eram palmeirenses declarados e eles eram muito respeitados. Eles conseguiam fazer textos emocionantes pra torcida do Corinthians. Eu achava isso um negócio, e ser respeitado. Eu mirava isso, eu falava, quero ser respeitada independente do time que eu torço. Mas, naquele momento, eu não conseguia ainda imaginar onde eu poderia chegar. Por mais que eu tinha a ambição de ser alguém e reconhecida, eu ainda não tinha certas inspirações. Porque quando eu fui pra Paris, eu fui depois que eu trabalhei na Copa do Mundo aqui do Brasil 2014, que eu era produtora da Fox. E aí, na época, eu falei, cara, eu quero ir pra Paris. Não sei, eu senti, tipo, cara, eu quero tirar meu passaporte italiano. Na Europa era mais fácil. Quero estudar francês
o Paris Saint-Germain estava investindo em vários brasileiros. Eu sempre gostei de Paris. E eu falei, por que não? Mas Paris não era um time relevante ainda, né? Na época teve o Beckham, beleza, depois passou. Eu não tava lá ainda. Daí teve o Ibra, nananã. Mas quando virou a chavinha foi na chegada do Neymar. Sim. Até então era só uma aposta. Então, quando eu estava na Europa, eu começava a ver possibilidades. E tem uma, hoje que é minha amiga Leila, ela é meio brasileira, meio inglesa. E eu vi ela apresentando o The Best em 2017. Eu falei, quero fazer isso. Eu vi ela falando em português, em inglês. Eu falei, mano, que mulher Ai, mãe, desculpa, mas tem que falar. Que mulher é absurdo. E depois de 17, 18, 19, 20... Acho que eu conheci ela em 21, 4 anos depois. Eu falei, meu, que absurdo que você faz. Ela falou, Isa, o que eu faço é até de boa. O que você faz? Você carrega a câmera, tripé, você tem que editar, você tem que traduzir. Você faz o trabalho de uma equipe toda. Eu não conseguiria fazer o que você faz. Aí você começa a ver por outro ângulo, né? Você fala, é verdade, o que eu faço... Era pesado mesmo, gente. Trabalhar sozinho é pesado. Porque várias vezes eu tinha que montar as câmeras, aí o jogador vinha, eu falava, peraí, você é mais alto, tem que subir o tripé. E eles tinham que ter paciência, se não tinha, não dava. Então, você se inspirar em uma pessoa e essa pessoa falar que ela se inspira em você, já é uma motivação. Isso foi 2017 que eu vi a Leila, 18, 19, 21, 22, 6 anos depois estava eu fazendo, entendeu? Caramba. Então é tipo isso, você olha, você se inspira, você fala, quero, tá, mas o que eu preciso pra chegar lá? Primeiro, falar, dominar os idiomas. Ter material pra provar que você domina esses idiomas. Qual que era o material? Eu entrevistar jogadores de vários idiomas diferentes e performar muito bem naquelas coisas. Depois, Puma me chamou pra fazer vários eventos do Neymar. Apresentar evento em francês e em português, pra uma tweet lá do maluco do GOTH da França e do Neymar em português. Aí eu tinha que trocar o idioma rapidamente, coisa que eu nem sabia que eu sabia fazer. Tanto é que depois desse dia o cara da Puma falou lá em francês, falou, nossa Isa, você é muito boa, você já fez outras vezes? Eu falei, não, primeira vez, não é possível. Caraca. Ele falou, cara, você administrou os dois idiomas, conseguiu fluir muito bem. Eu falei, gostei, talvez tá nascendo a Leila ali, né? Aí, depois, teve outro evento da Puma lá na Alemanha, que era um evento mais corporativo, que era em inglês, nanã. Depois, eu fui tendo várias oportunidades de fazer esses eventos com marcas grandes e dominando idiomas e me jogando. Vai com medo mesmo. Sim. E até chegar e ter material. Entrevista o Sérgio Ramos, entrevista o Buffon, entrevista o Mbappé. Então, mostra que você consegue dominar os idiomas, porque pra estar naquele coisa da FIFA, você tem que ter os idiomas. E era o meu diferencial, né, que eu fui construindo. Sim. Então é isso, você vai vendo, você tá lá, você vê oportunidades, isso não é pra mim. Que nem eu falo, comentarista, gente, não é pra mim, comentar. Porque é muito técnico, você tem que ter um vocabulário muito preciso, você tem que manjar da parada. Não é que eu não manjo, mas assim... Tem gente que manja muito melhor, deixa ele. Sim. Não vou narrar também, pelo amor de Deus. Por mais que eu fale rápido, eu acho que eu ia embaralhar inteira. Então, assim, sabe? Entenda o seu lugar. Não é narrador, não é comentarista, tá tudo certo. Mas a parte que eu domino, eu vou fazer com maestria. Então, tipo isso. Posso beber água? Pode, fica à vontade. Fez uma coisa que foi legal aqui no primeiro dia de aula, você perguntaram, vocês estão fazendo jornalismo por quê? Aí, tipo, falaram, jornalismo esportivo, alguém quer? Aí levantou só os homens e eu e elas. É verdade. Quer falar? Você pode vir falar? Ali pode vir. Você tá falando de vários... Não dá pra colocar um livro. Você falou inglês. É verdade. Nossa, foi treta. Eu canso só de pensar. 3 vezes você tava aí nisso, né, Beto? Então, teve um evento em Paris, que ele me lembrou, é o seguinte, o evento era pra uma live também em francês, pra live do Neymar em português, só que os convidados eram do mundo todo, então o inglês era o primordial. Era o principal, só que tinha que traduzir para francês, português, e ainda tinha uns convidados espanhol. Tinha que meter um espanhol ali. Então, eu trocava de idioma assim. Até editei esse vídeo, porque pra mim esse vídeo pode ser um currículo, né? Assim, eu falo, pode ver. Não, ao vivo eu me garanto. E aí a Ale tava contando, porque quando a gente tava no primeiro dia de aula, o professor perguntou, você quer ser o quê? Que área? Não sei o que. Daí falou, jornalista esportivo, só levantou os homens
homens e eu e a Lê, as duas mulheres, assim. Aí foi assim que a gente se conheceu, eu acho. Que a gente falou, nossa, ela também gosta. Daí a gente começou a trocar figurinha. Porque é legal você ver, tipo, por exemplo, a Lê mora no Palmeiras há 11 anos. E eu sempre eu vejo ela, mesmo eu fui seguindo minha carreira, ela é aqui. Eu falava, nossa, que orgulho. É legal ver seus amigos dando certo, seguindo sonhos e vencendo. Porque muita gente debochava. Falei, isso aí nem sabe o que é impedimento. Sabe aquelas coisas? É. Aí a gente, tá bom, fica quietinho. Porque eu nunca gostei de ficar assim, olha, gente, eu sou mulher, tem que respeitar onde eu cheguei. Não, velho, eu faço meu trabalho bem feito e eu vou responder dentro de campo. Sim. Na hora do que precisa, eu vou fazer as perguntas, eu vou fazer não sei o quê. E eu não preciso ficar toda hora, oi, eu sou mulher, me respeita. Não, eu quero ser respeitado pelo meu trabalho, independente do meu sexo, né? Sim, sim. Aproveitar que você falou, né, desse lance de só vocês duas na turma, que fim levou o restante? Mais alguém conseguiu trilhar o caminho e pelo menos chegou, né, entrar na área ou não? Vocês têm notícia de alguém que entrou? Porque, cara, eu fico imaginando uma turma de quantas pessoas? Umas 40 pessoas? Por aí. 40 pessoas. De mulher nenhuma, só vocês duas, outras, mas né? dos caras, né? Cara, eu lembro que... Da galera, da turma da linha do impedimento. Tem um que foi pra Band, Qual o nome? Daniel... Eu lembro do Raoni, que... Mani. Mas não sei se o Raoni seguiu na área. Do Thiago. Que era São Paulino. Não. Eu não leio. Ó, sinceramente, Mas são se a poucos gente tá nomes, aqui se a gente for pensando. puxar, né? Talvez essa galera possa ter entrado no universo do jornalismo, talvez não esportivo, e trabalhe nos bastidores. Que daí é mais difícil a gente saber quem é quem. Sim. Porque às vezes ali a pessoa nem assina nada, ela só tá, mas tá trabalhando. Uhum. Tem uma amiga minha que virou editora-chefe da Glamour. Ah. Sim. É. Mas jornalismo esportivo, poucos, né? Poucos, porque é difícil, gente, pra homem e pra mulher, porque tem... Sabe como que eu consegui meu primeiro trabalho? Eu estava indo pro jogo do Palmeiras, já tinha feito aquele esquenta legal, é que eu não preciso muito de esquenta pra me soltar, né? Mas era um jogo, tava chovendo, Palmeiras e Santos à noite, e eu queria dar entrevista, porque, né, quer aparecer. E eu vi o microfone do Esporte Interativo. E é até engraçado que o cara que tava fazendo a câmera, o André Linares, hoje está na ESPN, lá em Barcelona, né? Maravilhoso, ele foi meu primeiro chefe. É que no Esporte Interativo, naquela época, os chefes iam pra rua, era um pouco de tudo, sabe? E era tudo meninada, era maravilhoso. Aí eu peguei e falei, posso dar entrevista? E isso que eu odeio, é uma das coisas que assim, isso que você não gosta de fazer, povo fala. Que é entrevistar torcedor. Não é que, gente, não é contra vocês, torcedores, mas é porque é uma surpresa. Que vai Tudo sair pode daquela acontecer. caralho? Tipo assim, você chega... Cara, ou o cara fala não, já é chato. Desculpa, ou você tem que chegar chegando. E aí, quanto vai ser hoje? Aí o cara fala, sai daqui. Ou tipo, aí fala. Não juro, isso me dá uma ansiedadezinha, assim. Pegar e jogar A torcedor. gente entende. Então, mas... Faz todos os pontos. Puta, você gosta? Ele Gosto, faz, pô, eu Tem que gosto. falar Eu que sou gosta, né? Não, eu sou Tem que da falar que par, eu gosto. Mas Então, dá tristezinha quando eu você sempre- vai falar com alguém pessoa, não Cara, quero. eu já né? falei isso pra vários chefes. Aí eu peguei e falei assim, posso dar entrevista deles? Por favor. Aí o André zoa hoje. Ele fala, nossa, Isa, a gente odiava fazer o povo falar... Quando alguém pede pra dar entrevista, mano, ganhei na loteria. E hoje eu entendo ele. Aí, como é que foi? O Rodolfo, na época, também, ele falou assim, nossa, a minha é doidinha. Eu falei, como é que faz pra trabalhar aí? Aí ele falou assim, pega o contato e tal, a gente tenta marcar um teste. Mano, surgiu a oportunidade depois de um tempo pra ser estagiária. Cheguei lá, era prova, os clubes da Europa, esse escudo é quem? Isso aqui é quem? Era muito engraçado, liga aqui, uma provinha mó feliz, adorei. Aí passei na prova, depois fui ser entrevistada pelo Fábio, que hoje ele é meu chefe da Casé TV, daqui a pouco eu falo sobre isso. O Fábio Medeiros. E eu lembro que, cara, eu sou muito sem noção. O cara perguntando, então, mas me conta um pouco dessa relação com futebol. Que história que eu tinha? Eu falei, Palmeiras, e você? Português. Eu falei, ai, tadinho. Juro por Deus. Gente, Nossa. desculpa. Louco. Eu falei, eu fiquei. Eu não sei, gente. É muito sem filtro, sabe? Caramba. Aí eu falei, não, mas assim, tudo bem. Mas assim, é da família dele, né? Ele é muito lusa, cara. Fábio, não me leve a mal. Não, mas ele não leva. Ele falou, essa minha louca, tá ligado? Tipo assim, numa entrevista de emprego. Mas é que eu senti, assim, a liberdade. Ele falou, não, eu já vi que ela é bem o sem noção, vai dar bom. E deu bom, né? Porque lá foi na época do Esporte Interativo, depois a gente trabalhou na TNT juntos, agora na Casé. É que eles deixaram eu falar, mas eu vou trabalhar com a Casé no Mundial de Clubes, tô muito feliz. Olha. Vai ser da hora. sim. Foco maior nos clubes europeus. Muito bom. Mas espero que encontrar em algum momento É. o Palmeiras aí. Foco maior nos clubes europeus.
Por que será, né? Não, É. português, inglês, espanhol, Não, francês, que mais? É, Italiano? o italiano desenrola. Caramba. Árabe também? Tô estudando no Duolingo. Aí. Pior que é verdade, eu quero aprender árabe pra Copa do Mundo. Eu sei que vai demorar, mas até lá eu acho que dá pra falar um desenrola ali, né? Aí, gente. Você Salam acha que, aleikum, tipo, esse salam fato aleikum. Você até falou, né, na verdade, mas o fato da língua é essencial, assim. Cara, pro que eu faço e fiz porque você consegue entrevistar os jogadores na língua deles. Porque por mais que você talvez não tenha como entrevistadora todas as nuances de um idioma, o cara falar no idioma dele é muito mais rico. É muito mais E rico. você acha que quando o cara, que, por exemplo, o Buffon, que você falou que Aham. entrevistou, ele é italiano. Quando você começa a falar italiano com ele, você acha que ele já te olha, tipo, de um jeito Também, diferente ali? sim, se tem- sente mais à Tem vontade? tudo isso. Eu lembro que quando eu fui entrevistar, vou dar o exemplo do Sérgio Ramos, eu falo do Buffon também. Quando eu entrevistei o Sérgio Ramos, eu não falava muito bem espanhol. E foi recente. O que eu fiz? O PSG falou: consegui uma exclusiva pra você que o Sérgio Ramos tá chegando. Eu falei, oh não! E a Tati, que cobre hoje o Real Madrid, falava pra mim que o Sérgio Ramos não dava entrevista. Eu não tava com muita expectativa, mas talvez é que o Real fosse um time um pouquinho mais fechado pra mídia, porque é mesmo. Fui descobrir agora, né, quando morando em Madrid. Mas, quando eu fui entrevistar o Sérgio Ramos, cara, o que eu falei? Gente, não posso passar vergonha, não posso também deixar de fazer, porque eu não tô tão confortável. O que eu fiz? Escrevi todas as perguntas, dei uma treinada e falei, se joga. E foi o que eu fiz. Se você assiste, você vai falar, ela tá lendo. Eu falei pro Sérgio, eu falei, eu escrevi todas as perguntas. Tipo assim, pra falar, qualquer coisa, se der merda, a culpa não é minha. Tô zoando. Aí eu escrevi as perguntas, mas eu consegui desenrolar. E foi ótima, a entrevista foi ótima. Pros 15 minutinhos que a gente tinha ali, foi show. Do Buffon também. Eu acho que, assim, eles respeitam, eles gostam do fato de você tentar falar o idioma deles, porque muitos jogadores, quando vão pra um clube europeu e não dominam, tipo o Ibra. O Ibra, ele podia falar francês, mas ele quis manter aquela figura, tipo, só fala inglês e é isso. Quando ele foi embora do Paris, ele deu um discursinho lá em francês. Quando você fala o idioma, principalmente na França, que eu acho que o povo lá é muito patriota que fala. É assim que fala? Sim. Eles gostam de que a pessoa mostre que gosta do país e que tá aprendendo a cultura e que tira foto na Torre Eiffel e que mostre um amor, não sei o quê, e que tente falar francês, por mais que fique zoado, e eles valorizam pra caralho isso. Então eu acho que tanto no caso da França como de outros países, quando o jornalista tenta, eles vão te olhar com mais carinho. Uhum. Então, isso ajuda pra caramba. Mas no meu caso, o que eu acho que o que é mais interessante é você ter a declaração do jogador no idioma materno dele. Porque ele vai conseguir trazer tudo o que ele tá sentindo com todas as palavras que vierem dentro dele. Quando você, por mais que você domine, eu domino o francês perfeitamente. Por mais que eu domine o francês, às vezes eu não vou conseguir traduzir exatamente o que eu tô sentindo com o idioma francês. E acho que isso é pra todo mundo. Você pode conseguir declarações interessantíssimas, mas sempre vai ser melhor na língua materna. Então, eu acho que, como eu gosto de contar histórias, escutar histórias das pessoas, eu vou sempre procurar trabalhar essa questão do idioma pra trazer as histórias contadas na versão original, sabe? Sim. Legal. E você falou do esporte interativo, aí isso até me relembra algumas coisas, né? Ok. Porque o esporte interativo lá atrás, nos primórdios, ele tinha algumas filiais, né? Tipo, tinha os parceiros que faziam. Eu era da parceira de Osasco. Então Que da hora! produzia algumas Que matérias de 14 até... Eu fiquei de 14 até 16. 14 eu não tava mais. 14 eu não tava mais, mas a gente Não. fazia algumas matérias, 14 eu não mandávamos tava pra mais. eles 14 tal. tava na Fox. Então, e eu lembro que era na Parabólica, né? Sim. Tipo, eu sou dessa época, a Melissa lá, a Baran, Nossa, era muito maravilhoso. E então, é muito legal também ver essa evolução Sim. do esporte interativo, virou TNT, e hoje a galera que fundou o esporte interativo fundou a Live Mode, Sim. que é da Casa TV. Os caras são brabíssimos, né? Eles são muito bons. São. Tipo, e eles sempre deram oportunidades pra quem tá começando. Eu vejo um monte de garotada lá na Casa TV e falo, que legal, cara, que eles dão chance pras pessoas que estão começando brilhar, porque às vezes só precisa de uma chance. Alguém Pegar um que acredite em parênteses você. seu, não só garotada, né? Como também, às vezes, até a galera que tem Mais velho. uma idade um aham. pouquinho, né? E aí, Tem esses dois extremos, falo por sim. experiência própria, né? A Lê sabe, eu
passei pela TNT no último semestre aí, batendo na casa dos 40, né? Quando eu louco. jamais Então, imaginava, eu cheguei, pô, e pra não- mim foi maravilhoso. Então, é uma satisfação pessoal. E você Muito. ter essa abertura, a pessoa falar assim, cara, independente se é novo, se é velho, não sei o quê, Sim. tem espaço pra todo mundo. Sim. Eu acho isso muito legal. Você poder dar chance, tanto pros mais novos quanto mais pra velha guarda. Porque, Sim. no final das contas, somos bons profissionais, independente da nossa idade. Sim. Se tem cabelo branco, se não tem, se tem ruga, se não tem, vamos E o lá. que eu acho mais bacana, assim, da forma de se trabalhar, né, principalmente da equipe do Fábio, é essa questão de se moldar de acordo com o momento, né? Porque quando o esporte interativo surge lá em meados de 2005, 2006, vem falando uma linguagem diferente do que as TVs Isso. faziam, que era o público jovem daquela época. E aí era curioso, porque a galera mais velha daquela época torcia o nariz e falava assim, pô... Ih, não sei o que, aham. tal. É. Aí, Era o TikTok, mudou, era a galera TikTok que nem existia E aí, TikTok se você ainda. analisar hoje, é a mesma coisa com esse fenômeno que acontece com a Casé TV, que é uma linguagem totalmente diferente, que já é para um Eu público amo, mais gente. jovem, mas que a galera da nossa idade, assim, GG nem tanto, que o GG ainda tá no meio termo ali e Quantos tal, você tem? a galera já meio Fazer torce 30. o nariz. Ah, A galera nem. torce o nariz, né? Ah, putz, nossa. Mas vai todo dar- mundo tá copiando. É. Se for É. olhar. Porque o que acontece? Quando você fala a linguagem do público que tá assistindo, você aproxima. Tipo o Papi. Sim. O Papi, coisa linda. Maravilhoso. Ele lá da Várzea, não sei o que. Ele fala família, não sei o que. Tipo, ele fala com o público dele. Sim, sim. E assim, o Casé fala com o público, tipo, desde CEO de empresa até É. uma criança que joga Fortnite, Sim. assim, sabe? Então eu acho muito da hora. Você poder ser você, ter a sua linguagem e o povo respeitar. E é o que você tinha falado, né? Acaba tendo espaço pra todo mundo. Tem, Porque aham. você tendo várias vertentes de pessoas com estilos diferentes, você atinge. Sim, é que todo talvez tipo uma de pessoa que seja um pouquinho mais quadrada, fala, tipo, Aham. ai, não consigo fazer. Tudo bem, você não precisa fazer desse jeito. Talvez tenha um espaço pra você, mas em outro, Em outro lugar, e tá tudo exatamente. certo. É. Você não precisa também deixar de ser você pra agradar. A não ser que você precise muito do trabalho, né? Do dinheiro, enfim, cada um tem Sim, suas sim, necessidades. Mas o que eu quero dizer é que você pode ser você, independente de onde né, você tá. Só que você se adapta. Se É. for uma TV fechada, às vezes é mais quadrada, você não pode falar certas coisas, usar certos acessórios. Se for uma coisa mais cool, você pode zoar, falar palavrão, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é muito legal. Tem espaço pra todo mundo. E ninguém tem que ficar se comparando. Ah, eu não consigo, tudo bem, vai pro outro canto. É. Você falou a respeito que você virou correspondente internacional, Aham. né? Porque eu acho isso fabuloso, admiro pra caramba. E foi sem querer. Quem consegue, né, sair daqui do Brasil e tocar a vida fora como É. correspondente internacional, porque eu sei que não é fácil, Não. né? A gente olha de casa da TV, Mas né, não GG? é. Vê lá, um enquadramento Nossa. bonitinho, a Sim, pessoa sim. lá, postadinha e tal. A gente fala, Na pô, deve ser Champions. uma vida legal, né? Ah! Na Assim, a Champions. gente fala, deve ser uma vida legal, tranquila, né? Mas não é, cara, é um Gente, corre é absurdo, muito né? legal, Porque assim- praticamente você faz o que uma equipe inteira Exato. faria. No esporte interativo na TNT, eu fiz por muitos anos esse esquema que a gente fala, eu keep, né? Eu sou a keep. equipe. É maravilhoso, eu keep. É que sabe como surgiu isso? Uma vez eu fui entrevistar o Rafa, que era do Botafogo, que tava na época no Lyon, e eu cheguei lá, e a Mari, que hoje tá na Globo Sport TV, ela falou, Isa, tá chegando a equipe. Daí o Rafa falou, só tem uma menina. Ele falou assim, eu keep. Eu achei maravilhoso. Aí eu usei isso pra sempre, eu keep. E Vamos aí, adotar. é muito bom, eu keep. Aí, o que acontece? É muito bom, porque se você sabe mexer na câmera, editar, traduzir, focar, você consegue, às vezes, um trabalho que talvez outra pessoa não consiga. E eu aprendi isso na faculdade. Eu lembro, na época, eu tinha um professor que falava, hoje, as empresas vão procurar pessoas que sabem dominar um pouco de tudo. Eu falei, peguei a dica. Aí fui aprender a mexer em câmera, aprender a editar, fazer o que precisa pra entregar um trabalho, arroz, feijão bem feito. E isso me abriu portas, tanto é que quando, na época, o Esporte Interativo me contrata, eu já morava em Paris, eu já tinha meu equipamento, já tinha minhas coisinhas, então, mano, é uma equipe pronta, bora lá. E aí fui aprendendo aos trancos e barrancos. E quando a gente fala assim, quem veio de fora acha maravilhoso. Você liga a TV e fala, nossa, microfone da Champions, tá no campo. Mano, você tem noção, tá rolando nos bastidores. Teve uma vez, essa história, eu não sei se eu já contei, mas ela é muito boa, ao mesmo tempo que trágica. Eu estava em Mônaco, era Mônaco e City, acho que quartas ou semi, era mata-mata. Esse dia eu acordei e eu cocei meu olho, tava usando um rímel, não sei, cocei, comecei a sentir uns granulados. De manhã, eu falei, beleza, vamos lá. Ao longo do dia, eu fui perdendo a visão. Putz.
Falei, gente, tá acontecendo. Começou a coçar. E aí, eu odeio, tipo, parecer pros chefes que eu tô dando migué, porque eu não tô. Só que tem uma hora que eu consigo segurar. E tem uma hora que fudeu. E coisas acontecem comigo que você contar, ninguém acredita. Graças a Deus, às vezes eu tenho muitas pessoas que estão lá pra ver. Porque se eu conto as paradas que eu vi, eu falo assim, não, Isabela, tá dela dar inventar história. Pô, eu queria ser tão criativa a ponto de inventar essas histórias, velho. Aí, começou pré-jogo, entrar ao vivo. Daí eu falei, na época, Vitor, meu olho tá estranho, cara, mandei foto. Esse olho já tava, tipo, pequenininho, vermelho, tava coçando, parecia que tinha areia. Daí, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, vou na enfermaria lá do IDU lá. Fui lá, não tinha. Falaram, cara, é melhor ir pro hospital, tá parecendo uma conjuntivite meio grave. Aí eu falei, bom, não sei. Começou o outro. Quando começou o jogo, eu tava ali atrás do gol, eu falei, cara, não tá dando, eu não tô enxergando nada. Falei pro meu chefe, ele falou, vai pro hospital. Eu falei, então tá, espera, vou deixar as coisas aqui no estádio, porque Mônaco é muito pequenininho. E meu hotel era, graças a Deus, esse era perto, era atravessando o estádio, caiu no hotel. Só que as ruas, durante os jogos, ficam fechadas. Então não passa táxi, era um caos. Só que também não dá pra ir a pé no hospital. Bom, tinha que pegar o passaporte, então fui para... Porque com a credencial não ia adiantar. Fui pro hotel, meio assim, batendo nas coisas. Doendo, gente, doendo, vocês vão ficar cega. Peguei meu passaporte, pedi lá no hotel uma forma de achar um táxi. Eles conseguiram, eu tive que andar um pouquinho da barreira pra pegar o táxi. Fui no hospital. O cara, isso é o jogo rolando lá, City, Mônaco, e sabe-se o que tava acontecendo. E aí a médica pingou um colírio, falou, você tá com uma conjuntivite bacteriana. Bacteriana que fala? Aí eu falei, pinga aí, mano, a continha chegou, 700 euros. Beleza, naquela hora eu só tinha que salvar a minha visão. Aí o que eu fiz? Eu voltei pro jogo, meti o óculos de sol, parecendo jogador caro marrento. Cara, ninguém entendeu nada. Só que daí os jogadores na zona mista, depois que eu falei, eu cheguei pra zona mista, pro pós-jogo. Vi quanto foi o jogo. Falei, parou isso aqui. E aí os jogadores lá, na época, eu não sei se tava Fabinho no olho, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, tive um probleminha no olho. E também, como eu tinha medo de passar, por mais que eu acho que tenha sido uma reação. Sim. Mas assim, cara, pensa, um jogo de Champions, você bizarra, perdendo a visão. Você volta pra trás, porque eu gostava tanto do que eu faço, gosto do que eu faço, que eu falei, não vou dar, não é migué, cara, vou ficar agora assim, jogador lesionado. Não, raçudo, fui lá, terminei meu trabalho e depois eu fui resolver. Mas assim, acontecem tantas coisas bizarras, isso foi só um gostinho, mas tem tanta coisa que se contar ninguém acredita. Mas é isso, são os ossos ofícios, eu não tô reclamando disso, eu tô dizendo que a realidade que vocês acreditam, ela nem sempre é a realidade da vida real, né, sem filtro. E o Isa, a Ale até contou uma história pra gente sobre a Copa de... Qual que foi a Copa? De 2010, né? Da história que você foi pra lá. Acho que é legal você contar pra gente. Eu tinha 20 anos. Também. Então, essa época, eu era estagiária do esporte interativo. E eu tinha planejado nas minhas férias ir pra Copa do Mundo. Era um sonho. Por quê? Quando o Brasil foi campeão em 2012... Eu tinha 12, eu fiz as contas, 12, 13, 14, 15, 16. Na próxima, o Brasil vai ter 16, vou estar na escola, menor de idade. 7, 18, 19, 20. 20 anos, sou maior de idade, vou pra Copa. Porque o que eu senti com o Brasil penta, gente, foi um negócio assim, não sei explicar. É algo... explosão de sentimentos. E aí, eu falei, com 20 anos eu vou pra Copa. Só que eu nunca imaginava que com 20 anos eu ia ser jornalista esportiva, né, estagiária, mas já no meio, e que ia poder, talvez, trabalhar com 20 anos. Porque aí o que eu falei com o pessoal? Eu falei, gente, eu vou pra Copa. Tem algum espaço pra mim? Aí eu lembro que na época tinha um reality show de um patrocinador num cartão lá, não sei se pode falar, melhor não. E aí eu ajudei eles na produção. Só que o bagulho deu tão certo que eu era, na época, estagiária produtora, que eu fui pro vídeo. Eu com 20 aninhos lá, cobrindo a seleção brasileira, abrindo coletiva de seleção, apareci no Jornal Nacional, Fátima Bernardes me entrevistou. Caramba. Era uma matéria sobre mulheres na Copa. Isso é 2010, mano, 1000 anos, né? E aí, a matéria assim, a Isabela Palhari é mais jovem por aqui, 20 anos. Isabela não esconde que deseja o sucesso da seleção. Aí eu falava com aquela voz rouca, eu tinha minha voz rouca. O time do Dunga é um time coerente, um cara coerente, não perdeu nada que disputou, não tem que reclamar. Aí eu terminava a matéria do Jornal Nacional falando assim, Dunga, por que você acha que todo jornalista torce contra a seleção? Porque ele, metia essa, mano, 20 aninhos, ousadia e alegria já. Já ganhou o professor na pergunta. É que isso foi pro Jornal Nacional, mal... Que quando se dá uma entrevista, vocês sabem, vocês editam, vocês escolhem o que é melhor e o que não é. O que eu imaginar que eles iam primeiro usar a minha declaração e ainda mais pra fechar a matéria. Achei tá ligado? Ai, gente, tá muito palavrão, né? Tudo bem. É que eu tô achando que eu tô na mesa de bar, né? Fica tranquilo, tá em casa.
Tá. Aí, eu lembro que eu fiquei muito feliz. No Brasil, a galera, nossa, que orgulho. Nossa, Isa, minhas amigas, com 20 anos no Jornal Nacional, né? Até o pessoal do esporte interativo ficou super feliz. Então, assim, eu era muito jovem, fui atrás de um sonho que não sabia que podia... O sonho era ver o Brasil disputar uma Copa e estar no estádio na Copa. Virou um sonho muito mais interessante e maior do que eu imaginava. Que era você estar ali com o Tino Marcos, Mauro Naves, só a Nata, que eu via na TV e falava, cara, estamos dividindo esse espaço aqui, a Glenda. Eu falava, meu Deus. Você ficava no espaço da imprensa lá com a galera? Conheci várias pessoas, era muito legal. Era novinha, mas o pessoal falou, nossa, a menina aí faz os bagulhos sozinha. Conseguiu entrevistar alguém, fazer uma pergunta Consegui pro jogador? Eu lembro que eu abri uma coletiva do Dunga. Ai, muito vergonha, gente. Como eu falei, emocionada. Porque o Baran, na época, ele falou, tenta abrir a pergunta, pede lá pro Rodrigo Paiva, que era o assessor. Era ele e o Vitor Rios. O Vitor hoje trabalha com o Ronaldo Fenômeno. E aí eu lembro que eu queria abrir, eles deixaram. Normalmente era a Globo que abria as perguntas, né? Que tava ao vivo, enfim, que era a Globo. Aí você foi pedir, tipo, na caruda, deram. assim? Na hora chegou o microfone e falei... Deu. Será que eu aguento? Cara, sabe o que eu falei? Ai, eu tenho muita vergonha disso. Eu falei, professor, gente do céu. Meu Deus, sério, só de falar que já tô ficando vermelha com vergonha ali. Eu falei, porque eu acho que foi o bar, alguém me orientou, fala assim, professor, não sei o quê. Só que daí eu fui zoada depois. Eu não sei se fizeram isso pra eu sofrer bullying. Espero que não, mas eu nunca mais chamei nenhum treinador de professor, porque não é meu professor, é professor dos jogadores, cara. Mas enfim, 20 aninhos, vai falar o quê? Coitada. Deixa, passa. Enfim, cada história, dica gente. Aí, então, né? Geral que chama de professor. Tem aqui no Brasil? Ai, será que eu tô falando merda? Não, pode ter. É que eu tô falando o que eu vivi, o que me falaram depois e eu nunca mais repliquei. Pelo menos na Europa ninguém chama de... Não, se bem que chama assim. Mister, Lá em Paris fala... Mister. Não, Mister, mas coach. Coach Luiz Henrique. Lembro em Paris era coach. Rolava, mas não sei. Eles não sofriam bullying, eu sofri. Mas quem a gente chama assim e tal, sim. sim. Então, na verdade, eu não fiz algo errado. Acho que não. É que olharam torto, juro que olharam, gente. Eu juro que teve um... eu lembro que alguém falou, só não chamaria de professor. Eu recebi esse feedback com 20 anos na Copa do Mundo. É que aí a gente pode levar para um outro contexto, né? Que o treinador era o Dunga também, pode né? ser. Então, de repente, a pessoa fala assim, não chamaria Mas aqui de professor, chamam, então, tipo, é normal. Normal. O Abel, a galera que vem aqui... Os atletas chamam. Não, pro atleta também, sim, mas repórter. Gente também, repórter também. Abre depende, coletivo, às vezes. o professor? Sim. É? Sim, às vezes. Tá. Às vezes acontece, isso aí. Aí, tá vendo? Ela sofreu a vida Então toda, já tinha passado vou virar vergonha. repórter do Palmeiras. Ai, que bom, tira, check. Ficou em 2010, Tá passou. Pergunta pra ela do acho que a experiência acabou te ajudando Claro. a ser correspondente, né? Ah, A galera viu como Pode ser. Na verdade, eu tinha 20 anos. Até eu virar correspondente, 5 anos, na verdade. Porque 2010... calma, gente, eu sou ruim de... Tinha 20 anos, correto? Correto. 2014 eu tinha 24. Certo. E aí foi quando eu fui pra Paris, 2014, é isso. Então, quando eu voltei com essa bagagem dessa experiência de ser uma estagiária, estar numa Copa do Mundo, ser jovem, presidente do Jornal Nacional, voltei pra faculdade grandona, eu já não tava mais no Mackenzie, eu tava na FIAM. E aí eu lembro que eu tive até que conversar lá com a diretora, porque eu perdi matérias, né? Mas eu falei, mas eu tive experiência, eu posso fazer algum reforço aqui, pra eu não repetir. Não lembro, nem é repetir, como que fala? Pega DP. DP. Não, mas quando perde é o rolê todo, não é só DP. Sei lá. Bom, enfim. Pra não pegar... Quando reprova, fica de independência. É isso. Aí ela falou, não, tá bom, como você tem essa experiência, é uma coisa bem rica também pra nós, pra faculdade, então, beleza. Nesse momento, quando eu voltei da Copa do Mundo, eu fiquei mais um tempo no esporte interativo, depois, calma aí que eu me perco dos anos. Eu fui pra Band, fui pra Band estagiária. Fiquei um tempo ali, uns 4 meses sem trabalhar, fui pra Band trabalhar lá com a Renata, foi muito legal. E aí, nesse momento, eu ainda não pensava em ser correspondente, mas gostei dessa experiência de viagem. Falei, amo viajar, amo conhecer culturas diferentes, quero estar aqui. Como? Não sei, vamos descobrir. E aí, voltei com essa alegria, falei, acho que eu preciso estudar idiomas, preciso não sei o quê. E aí, eu comecei, depois, nesse meio tempo que eu me formei na faculdade, eu fiz estágio, não consegui ser contratada. Logo, porque não tinha vaga lá na Band na época. Aí fiquei mó triste, né? Daí fui estudar teatro.
Fui lá, falei, bom, esse sonho eu vou dar uma pausada, porque o mercado tá difícil. Não desisti, obviamente, mas vamos, né? Só que eu mantive contato com o pessoal da Band. Tanto é que quando surgiu uma oportunidade de um freela, eles me chamaram. Um freela pagava bem, já não era estagiário, ganhava melhor. Fiz. Continuei fazendo teatro. Quando que eu parei o teatro? Quando a Fox Sports me entrou em contato para eu fazer parte da equipe, né, da Copa do Mundo aqui no Brasil. Só que ainda bastidor, produção. Eu amava a produção, adorava esse corre. Consegui coisas impossíveis, tipo, duvido conseguir com esse jogador. Consegui. Eu gostava desses desafios, sabe? Me alimentava. E aí eu tava no Wolf Maia, eu falei, cara, vou ter que fazer uma escolha. Eu gosto muito de futebol. Eu pausei porque não tinha oportunidade. Gosto muito do teatro, mas nesse momento eu quero algo no futebol, porque é meu sonho que tá ali. Então, fechei lá, tranquei o Wolf Maia, fui pra Copa do Mundo aqui. Trabalhei na Copa do Mundo aqui na Fox e falei. Na época eu tinha um namoradinho francês, eu falei, vamos pra França. Meus pais não queriam deixar. Mas eu tinha guardado um dinheiro, né, porque pagou bem a Fox nessa época, que era um freela pra Copa. Na época o euro tava muito suave, até comparado com hoje, acho que era 3 e pouquinho. Ai, gente, que loucura. E aí eu falei, dá pra eu pagar o meu curso de francês, minha passagem, fiquei na casa da tia de uma amiga minha, depois tinha esse namorado, fiquei um pouco na casa da família dele, depois... Quando eu já tava lá há 1 ano, o Esporte Interativo entrou em contato e falou, Isa, porque eu tava com um blogzinho, ela era Bela Paris, era pra mostrar Paris de outra forma. E ao mesmo tempo, né, durante essa época, eu tava tentando coisa de futebol. Eu consegui fazer 2 matérias pro Globo Esporte, entrevistei o Pastore, o Lucas, não lembro, mas eu consegui fazer umas coisas. Mas nada fixo. Aí chegou o Esporte Interativo e falou, e aí, Isa, quais são os seus planos? Eu falei, cara, eu vim pra cá pra ficar, não sei. Então porque a gente tá montando uma equipe pra cobrir a Champions, o Paris Saint-Germain tem um time interessante, na época tinha Lucas Moura, Marquinhos, Thiago Motta, por mais que não seja brasileiro, né, Ítalo brasileiro, Cavani, o Ibra, já falei, enfim, tinha muita coisa acontecendo. Daí foi depois Davi Luiz, Maxwell, Thiago Silva, era uma mini seleção brasileira ali. E aí eles falaram, a gente quer alguém em Paris, é uma base que a gente acha importante. Mal a gente imaginava que depois a base ia ficar absurda, né? Com a chegada do Neymar, Mbappé. E eu falei, claro, só que, gente, eu não tinha sido repórter fixo, nunca. Eu tinha feito algumas coisas pontuais. Uma outra materinha aqui no Palmeiras, quando era estagiária, uma materinha ali na Copa do Mundo, coisas assim, mas eu nunca fui a repórter, tipo assim, começo, meio, fim. Aí eu falei, meu Deus, será que é isso aí, ser correspondente? Não sei se eu sei ser isso. Aí eu peguei e falei, bom, vamos lá, né? E aí eu lembro que nas primeiras vezes, quando eles me contrataram, eu fiz os pilotos, eles gostaram, mas ajustava a Isa, um tom mais assim, a camisa mais assada, até afinar. Não, o cabelo tá muito extravagante, e a gente vai afinando. Eu lembro que tinha o piloto do programa ao vivo, gente, eu fiquei tão nervosa, porque era pra dar as informações, eu não tinha ainda confiança em mim. Eu falava, gente, eu não sei se eu sei isso, mas eu descobri uma coisa, você não precisa saber tudo. Sim. E tá tudo certo. Você não vai saber tudo, mas se você souber falar bem feito, tipo, bem, do que você sabe, tá ótimo. Depois você desenrola, fala assim, olha, essa informação não tem agora, mas daqui a pouco eu volto com vocês, eu vou confirmar. Entendeu? E convicção sempre. Exato. E isso o teatro me ajudou. Cara, encara o personagem que sabe. Porque você vai saber. Sim. Você vai estudar. E ninguém sabe tudo e tá tudo certo. Só que não deixa ninguém entender que você não sabe tudo. Exato. Esse é o segredo. Então, eu fui aprendendo a lidar com as câmeras, com a minha insegurança, porque, cara, querendo ou não, naquele momento era um universo novo. Você falar de Champions League. Só que a minha sem noçãozice, que eu tenho um pouco, me levou pra lugares muito legais. Tipo, eu sempre fui muito criativa e gostava de fazer coisas que as pessoas achavam que eram impossíveis ou nunca pensaram. E eu lembro que meu primeiro jogo da Champions, que eu fiz da TNT, na época Esporte Interativo, foi Malmo PSG, se eu não me engano, no Parque dos Príncipes. E eu lembro que eu cheguei, né, toda Disney. Tudo sozinha. Aí no final do jogo eu falei pro repórter francês, eu falei, vem cá, aonde que o Ibra para? O Ibra não fala com a imprensa. Tipo, é bom às vezes você ser burra, assim, no sentido de não ter tanto conhecimento. Porque você não sabe o que é impossível. Sim. Inocente, no caso, né? Eu falei, não param? Tá bom. Aí ficou o pessoalzinho da França aqui, eu com o meu tripézinho, porque eu queria parar os brasileiros, Davi Luiz, Marquinhos, Lucas Moura, Thiago Silva, e eles iam parar pra falar em português, né?
Mas isso não quer dizer que eu não pudesse pudesse tentar tentar. os gringos. Quem não arrisca? É isso. E foi muito engraçado, porque eu lembro como se fosse hoje. A cena é maravilhosa. Uma amontoada ali na zona mista, porque na época a gente não tinha aquele one-to-one, que é o flash, aquele... Sabe quando acaba o jogo e às vezes você tem 3 perguntinhas pra fazer, que é mini Sim. exclusiva? Na época não tinha. Aí eu pus meu tripézinho atrás das câmeras, passava um, passava outro. E eu lembro que eu falei assim, Thiago, o Ibra fala? Ele falou, tenta aí, né? Eu falei, tá bom. Porque já tinham falado que não fala. Aí o Ibra. Daí ele olhou assim, menina toda perdida. Ele falou, hã? Eu falei assim, pro Brasil. Aí, você fala? Cara, como falaram pra mim que ele não ia parar e que ele não falava, eu não tinha pensado em pergunta. Eu falei, cara, ele parou. E agora? Isso tudo que eu vou contar pra vocês aconteceu em segundos. Você não pode pipocar. É, lógico. É aquela chance, talvez não tenha outra na vida. Aí eu, sei lá, perguntei como foi jogar contra o seu time formador. Sei lá, foi o que veio, em inglês. Aí não, porque eu toda delicadinha. Francês, ele, não, only English. Eu falei, ok, English. Bora no English. Meti o English lá. Nem sei o que eu tava falando, mas falei. E aí eu lembro que eu falei, mano, vou usar aqui. Também, isso tudo acontece em segundos na minha cabeça. Vou pedir pro Ibra fazer uma chamada pro esporte interativo. Falar. Porque na época, como o esporte interativo tinha acabado de comprar os direitos da Champions, depois de muito tempo, eles estavam bombando, tipo, tentando. Porque na época foi meio polêmicazinha, porque ainda não tava nas TVs a cabo aqui. Era muito não treta tava pra em assistir. todas. Então, eles estavam precisando de ajuda no sentido, vamos vender o produto, vamos mostrar que chegamos pra ficar uma equipe da hora na Europa. Aí na hora eu falei, Ibra, can you say Champions League esporte interativo? Dele, hã? Aí eu falei, Champions League esporte interativo. Daí ele pegou, olhou o microfone e falou, esporte, eu tenho esse vídeo, é muito bom. Esporte interativo. Deu uma sorrisão. Cara, e eu não prometi nada disso pros meus chefes. Foi na hora, eu criei essa ideia, eu fiz com o Thiago Silva, com o Davi Luiz, surgiu, que eu falei, pô, vai ser bom pra divulgar, né? Porque, né, tava começando, eu nem lembro quantos, eu tinha, acho que na época, 5 mil seguidores no meu Instagram, e a TNT eu não lembro. Se tinha 1 milhão, não, na época que eu falo TNT, mas era que era a mesma galera, que virou, né? E aí, eu lembro, cara, que quando eu cheguei em casa, editei, mandei, juro, eu ganhei o título de a funcionária do mês, maravilhoso. Isabela fez isso. Cara, juro, foi uma festa lá. Porque eu imagino comercial que vende... Pô, ter o Ibra falando Champions League Esporte Interativo. Sabe quanto custa isso? Né? Hoje eu sei. Na época eu não tinha noção. Por isso que eu falo, às vezes é bom você não ter noção das coisas. Porque você vai e tenta. O não é não. Eu ia ser só mais uma ilhação. Se ele falasse não, eu falei, tá bom, segue a vida. Vai, irmão. Benção. Então, é muito legal esse começo de você não saber onde você pode chegar. E você vai chegando... Quando você vê, mano, você fez coisas que ninguém acredita. Nem eu acredito hoje, sabe? É muito divertido. E aí, nesse meio todo de França, Champions League, essa entrevista com o Ibra, acontece a tal da transferência que parou o futebol ali em 2017. Sim. Como é que foi lidar com esse fenômeno, foi cansativo. sendo brasileiro, estando na França? Eu sonhava todo dia com o Neymar, pra apurar cara. todas essas informações. Eu sonhava todo dia com o Neymar. Inclusive, quando eu conheci ele, foi muito engraçado. Acho que eu também nunca contei essas histórias. Hoje eu conto, mas... o Lucas tinha me chamado pro aniversário dele. O Neymar tinha estreado já no PSG, mas demorou, foi contra o Gangan. E aí, eu tinha conhecido o Neymar na casa do Marquinhos, porque o Marquinhos fez um coisa de boas-vindas. Só que, cara, eu sei separar muito bem os ambientes que eu tô. Hoje eu falo porque, não tem nenhum problema, sabe? A gente tava lá na casa do Marquinhos, foi churrasco, tipo de boas-vindas com os amigos dele, não sei o quê. Beleza, mas nem troquei muita ideia. A gente só jogou de baralho, não lembro, jogou joguinho, mas... Normal, né? Jogar baralho com o Marquinhos, não, mas assim, com o Lucas. Não, o Marquinhos e a Carol são família, assim. Eu fiquei na pandemia na casa deles, em Paris, assim, é outra coisa. Mas com o Neymar ali já era um negócio, porque o Neymar era intocável. E aí eu vi o cara, gente boa, beleza. Antes do Neymar chegar, era eu e o Marcelo Beckler deu a informação lá de Barcelona, e eu, em Paris, tentando apurar os desdobramentos, né? Depois que já tava confirmado. Cara, todo dia, informação do Neymar. Mano, eu sonhava. E eu tive um sonho com o Neymar, que eu lembro até hoje. Muito engraçado. Eles estavam na pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos. E eu sonhei com o Messi. E não lembro se foi quem que tava, gente? Qual que era o do Sequeda? O Piquet? Sequeda? Quem que era o do Sequeda? A minha memória é horrível. Vocês lembram que o Piquet colocou Sequeda? Ele fica... Gente, como vocês não lembram disso? Sim. Você lembra que, na época, tipo, o Marcelo cravou que ele ia, daí o Piquet mete uma foto Sequeda. Sim, dizendo que ele fica.
Pra Só que- tentar Então, dar pra uma ele, abafada. todo mundo falou, fudeu, o Neymar desistiu. Aí, gente, era aquele, vai, não vai, põe camisa, tira camisa, não sei o quê. E aí, e como eu deitava pensando, qual a próxima informação, o que vai acontecer? E eu sou ansiosa, né? Tipo, eu quero fazer o meu trabalho bem feito. Daí eu ficava, só de contar já me dá falta de ar aqui. Aí, no dia seguinte, daí esse sonho como foi? Era o Neymar, lá nos Estados Unidos, e ele chorando pro Messi e pro Piquet, falando alguma coisa assim, gente, não dá. E eu, no meu sonho, eu não tava lá, eu só olhava o que estava acontecendo. Quando eu conheci o Neymar, eu contei esse sonho pra ele. Eu falei, cara, você me deixou louca. Muito obrigada, só que não, tô feliz que você chegou aqui, mas, velho, daí eu contei esse sonho e ele falou, tô com medo de você. Pior que aconteceu uma coisa muito igual ao que você tá contando. Caramba. Eu falei, Jesus. Beleza. Aí, nesse dia da festa do Lucas Moura, a gente conversou bastante sobre bastidor, não sei o quê. Daí eu falei assim, Neymar, vou te falar uma coisa como repórter. E talvez, assim, vocês, jogadores, não tenham noção da importância que é entrevistar Neymar, Messi. Naquela época o Neymar não falava muito. Porque no Barcelona também teve esse episódio que foi engraçado. O Paris meteu 4-0 no Barça, o Neymar jogava no Barça. E eu lembro que, acho que o Marcelo falou assim, o Neymar não para. Eu falei, gente, como assim? Ele falou, ainda mais hoje, tomou essa sapatada aí e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, vou tentar. Daí a gente dividiu, porque como o Marcelo tava cobrindo Barcelona e o Paris, se a gente tiver duas posições na zona mista, a chance de a gente conseguir mais personagens é melhor. Sim. Eu lembro que o Neymar saiu, não passou pra essa galera, ele parou pra mim. Mais um susto, porque eu não conhecia o Neymar e eu não sabia o que ia perguntar, porque o Neymar não parava. Então, metade da minha cabeça, tipo, pergunta, mas talvez não fale. O outro, e se falar? Aí quando fala, tem que pensar na hora. E eu lembro e falei, cara, como é que vira esse placar? Daí ele falou, sua pergunta é um pouco difícil, realmente, nunca passei por uma situação assim, mas vamos tentar a remontada. E depois teve a remontada. Remontado. Cara, E aí, eu lembro, daí corta a cena, isso foi 2017, antes do Neymar chegar. Depois, segundo semestre de 2017, Neymar no PSG, fez o Lucas Moura, e eu falei, cara, assim, a gente não se conhece, mas eu vou te falar, eu sou sua fã, gosto do seu trabalho, mas seria muito legal se, quando você pudesse parar na zona mista, depois dos jogos, porque eu vou acompanhar jogos do PSG, seria muito importante. Pra você ter ideia, Neymar, quando você fala pra gente, é como se a gente fizesse um gol numa final da Champions, que eu tentei mostrar a importância pra ele. Caramba. E, cara, ele sempre parou. Pouquíssimas vezes ele não parou. E assim, isso foi muito legal. Porque a gente criou, por mais que eu tinha que fazer perguntas desconfortáveis, já fiz várias perguntas desconfortáveis para jogadores, mas eu sempre tinha meio que um negócio que eles respeitavam. Gente, eu vou fazer perguntas, vocês não vão gostar. Mas assim, eu nunca vou faltar com respeito, porque não é do meu feitio, mas eu vou fazer perguntas e vocês não vão gostar. Tipo, por que o Unai Emery deixou o Thiago Silva no banco contra o Real Madrid se ele era capitão? Pá, perguntei. A galera fica meio, porra, tu me fudeu lá. Foi um susto pra vocês também? Aí eles ficam assim, depois comenta, porra, isso. Eu falei, mas tudo bem, eu vou perguntar. Você pode não responder. Segue o respeito do trabalho. Não é porque você conhece o jogador, tem um relacionamento com o jogador, fora de campo, uma amizade, que você não vai fazer bem seu trabalho. Pelo contrário. Até eu tava comentando com a Lê, porque o fato de você conhecer o jogador fora de campo, pro meu trabalho, me permitiu algumas coisas legais. Você conhecer melhor a história, você ter uma empatia, contar coisas que ninguém sabe. E quando você entrevista essa galera, igual eu fiz com o Rafinha agora, ele me contou várias coisas que ele nunca tinha falado. Que a Itália tentou levar ele, que ele nunca imaginava que ele ia ser convocado pra seleção brasileira. Foi um susto. Mano, várias paradas bizarras. Falou do Vitor Roque também, que o Vitor tava mal lá, e que o Xavi chegou e falou assim, você tá mal, vai pra casa, descansa, não sei o quê. Então assim, coisas que só quem respeita o seu trabalho e se sente à vontade com você, vão falar. Que nem estavam comentando. Tem vezes o jogador se sente à vontade com você, ele vai contar histórias inéditas. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar o profissional do pessoal. O meu trabalho não vai ser impactado, porque você é a repórter que vai trazer as informações, mais ainda apuradas, com embasamento. Não vou acertar sempre, mas a margem de erro, quando você tem um acesso, a pessoa confia em você, ela é menor, você não vai errar tanto. É. E você vai ganhar. No meu caso, eu acho que eu fui muito bem nisso. Não é fácil, fui criticada por muita gente. Ai, jornalista com amizade com jogador não é jornalista. Acho isso péssimo. Desculpa, você acha péssimo? Porque você talvez não consiga ser amiga, né? Então, assim, hoje eu tenho convicção pra falar isso com clareza. Mas muita gente vai escutar vai falar, tá se achando. Não é não se achando. É uma construção do seu trabalho. Porque antigamente, o que eu falo com os jornalistas da velha guarda, eles falam, na época do Filipão, Brasil Penta, pô,
a gente tinha muita relação com os jogadores. Romário vira e mexe fala, tipo, era outra coisa, eles gostavam, tinha essa troca com a imprensa, era muito legal. Depois começou a geração mimimi, geração ninha. Então, assim, eu acho que você vai um pouco na contramão da galera. Vocês podem achar estranho, zoado, mas pro meu trabalho foi bom. Mas, Isa, esse lance da amizade que você tem com eles, como que você construiu isso? Como Depende. que faria pra construir uma amizade com um cara assim? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. E você tem que ser cara de pau, que é o que eu sou, né? Bastante. Mas eu nunca não é forçar amizade, não, gente. É assim, exemplo do Marquinhos. Eu conheci a Carol antes de virar correspondente do Esporte Interativo, porque eu tinha esse Bela Paris, e aí eu lembro que na época o meu ex-namorado, o Garrick, ele era filmmaker e tal, ele falou, vamos tentar pôr a Carol nesse blog também, que daí a gente tem uma blogueira, tem você jornalista, tem o cozinheiro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, vamos, mandei uma mensagem no Facebook, falei, eu já era jornalista, mas não estava atuando ali, né? E ela recebeu a gente na casa dela, nunca achei que ela fosse responder, e a gente virou amiga. Quando eu virei repórter em Paris, do Esporte Interativo, eu já era amiga da Carol, do Marquinhos, já frequentava a casa deles. Não mudou nada, a gente só estabelece limites e combinados, sabe? Eu falei, gente, não precisa achar que tem um inimigo aqui, cara. Tipo, não é um inimigo. A gente tá juntos, parceiro. Tanto é que o Paris agora foi pra final da Champions, eu tava lá no parque, fiz um vídeo falando e postei. Falei, cara, eu fiquei muito emocionada, porque todo mundo achava, você torce pro PSG? Não, gente, eu tenho o meu time, é o Palmeiras, não é o Paris Saint-Germain. Só que a gente cria um laço com as pessoas que estão ali e você fica feliz. E a Carol comenta uma coisa muito bonitinha, falando, sim, amiga, você fez e faz parte dessa história, porque ela via meus perrengues, ela via. Carol me emprestou casaco pra ir pra Suécia, que eu não tinha um casaco, porque, mano, a grana era curta. Não dava aqueles casacos muito caros na época, daí a Carol me emprestava, ela me ajudou muito. E aí começa assim, você ganha a confiança de um. Tanto é que nessa época, depois de um tempo, a Carol ficou grávida, foi da Duda, primeiro filho delas, ela fez o chá de bebê na minha casa, aqui dos meus pais em São Paulo. Foi o Lucas e tal. Então, assim, a gente tem essa amizade meio de família mesmo. Da mãe do Marquinhos me dá bronca, Carol me dá bronca, a gente fala tudo sem filtro. Maravilhoso. E aí, acho que as pessoas vão vendo, pô, ela é bem recebida lá. Eu acho que, não sei se rola. Tipo assim, Marquinhos fala, pode confiar. Não sei. Isso eu não sei se rola. Mas é mais ou menos isso. Você tá no lugar certo na hora certa e as pessoas confiarem em você e ver que, cara, respeita o espaço, respeita a família. E é isso. Não é assim, oi, gente, sou candidata amiga, quero ser amiga. Sim. Não é isso. E acho que também não demonstrar que tem segundas intenções, né? Tipo, o cara tá querendo se aproximar pra conseguir fala. Segundas intenções tá implícito. Porque, obviamente, é dos dois lados. Por exemplo, eu conheço vários, tipo, o Fabrício Romano, eu conheço ele. Ele tem relação com pessoas muito importantes do futebol. Mas são dos dois lados. Ele tem interesse da informação e, às vezes, o outro lado tem interesse. De que ele vaze a informação. Então, o que eu quero dizer? Quando está implícito que você ter esse acesso, uma hora vai chegar um pedidinho de entrevista, uma hora vai chegar uma coisa. É normal, faz parte do jogo. Antes eu tinha um pouco de medo, lá novinha. Hoje eu entendo que, cara, eu também sou uma ponte quando o cara quer desabafar, passar uma informação. Tipo, dois lados. Hoje você me dá entrevista, puta, Isa, hoje não vai rolar. A fase não tá boa. Beleza, uma hora vai rolar. Quando eu preciso, muito, rola. Às vezes não rola, mas também quando precisa, eu tô aqui. Então, no começo, pode ser um negócio tipo assim, esse negócio de segundas intenções tá implícito na parada aí. É quase explícito. Você não fala, a gente vai criar essa amizade aqui, mas uma hora vai chegar. Tanto é que a primeira vez que eu pedi uma entrevista pro Neymar foi no meu último ano de TNT, porque por mais que eu fizesse entrevistas com ele todo o jogo, eu nunca tinha feito uma exclusiva. Só eu e ele, naquele momento, 15 minutos pra entrevista. Nunca tinha feito isso. Porque também não queria gastar cartucho, né? Tem que saber a hora, porque se você pede hoje, amanhã você não vai ter. Aí o meu chefe pode olhar e falar assim, nossa, que idiota, óbvio que vai gastar cartucho. Não, cara, olha só. No último ano eu consegui Mbappé, presidente do Paris Saint-Germain, um pouquinho antes, Sérgio Ramos, Buffon, que eu fui convidada pelo PSG pra fazer o negócio do Qatar lá. E na hora que o Real tava na final,
Vini Júnior candidato bola de ouro, Neymar toma da entrevista e fala que Vini pra ele ia ser bola de ouro. Então assim, você tem que ter um timing. Às vezes o seu chefe vai falar, é agora, porque ele quer agora. Porque quem trabalha com futuro não sei o que vai acontecer, quero agora. Beleza, mas essa ansiedade às vezes ela é prejudicial. Então, mano, vamos esperar porque o momento certo chega. E chega, velho, chega. Então às vezes não é gastar cartucho por gastar cartucho, é estratégia, sabe? E aí foi tão... que eles rodaram essa entrevista do Neymar no intervalo da final da Champions. Caraca. Liverpool e Real Madrid. Entendeu? Que era quando tinha lançado o documentário dele também. O documentário Foi- Não lembro. Foi na casa dele, a entrevista. Foi, mas não era documentário. Quando ia lançar o documentário dele, não foi? Não. Depois você fez essa, e depois foi convidado pra fazer o documentário, não foi? Não, foi não, documentário? não O que lembro. eu ia falar é, essa entrevista do Mbappé foi aquela pré-copa que ele falou que os Puta. times sul-americanos Sim. estavam abaixo. Ah, dos essa... times europeus. Gente, tô com fome, mas calma. Isso Eu vou contar. levou o mundo inteiro. O que aconteceu? Esse daí foi muito bom. O Mbappé vai dar entrevista. Uhul! Tô lá, né? Com roupa de... Cheguei, chamei um amigo meu, Matheus, que eu trabalhava sozinha. Falei, Matheus, me ajuda aí, cara. Tipo, o Mbappé, tá ligado? Você fazia tudo sozinha Sim, ainda? aham, As entrevistas? sempre. O Neymar também? Também. Cheguei na casa dele com fé e coragem. Na época, eu levei minha amiga Renata, ela me ajudou lá a operar a câmera. Pedi autorização. Eu falei, posso levar? Ela falou, pode. Não, até, tipo assim... Ai, cara, cada história, velho. Aí... Eu lembro que nesse do Mbappé foi assim. Chamaram, fiz entrevista. Falaram assim, Isa, Mbappé vai dar entrevista pra XYZ 10 minutos pra cada. Chegou na minha vez de fazer entrevista, 5. Ah, legal, tinha um monte de pauta pré-aprovada ali, porque tem que mandar as perguntas. E eu falei, fodeu. O Mbappé vai dar entrevista, eram 10, são 5 minutos. Eu falei, precisa. Chegou o Mbappé pra dar entrevista pra mim, no camarote. Ele, o Matheus me ajudando a filmar, e a família inteira do Mbappé, que ele tinha acabado de renovar com o PSG, o contrato milionário, virou o dono do clube naquele momento. Aí eu falei, cara, 5 minutos, a mãe dele, a advogada. É muito bom, cara. E tá. A gente sabe bem o que é isso. Ai, gente, mas é muito da agonia. Sim. Aí eu lembro que eu falei, cara, o que eu vou perguntar? Tá, eu tenho 10 perguntas, vão ser 5, vai ser isso. E eu falei, vou deixar uma, porque era pré-copa. A Copa ia ser no final do ano, né? Sim. A gente tava aí no meio do ano. Eu falei, por que você acha que os times... como que era a pergunta? Eu não lembro exatamente a pergunta. Mas eu falei alguma coisa, como que ele... os favoritos pra Copa do Mundo. E como ele viu o Brasil, não sei o quê. Daí ele falou assim, eu acho que os times sul-americanos acabam não tendo tanta oportunidade de confrontar europeus. Porque isso já era um tema na época. A gente falava, a gente não joga contra time europeu. Brirurururu. Enquanto isso, a Nations League, porque a UEFA lançou a Acho Nations. que eu ia falar, não precisa nem explicar o porquê, né? Exato. E o calendário não permitia tantos amistosos contra seleções grandes, né? E isso era um tema naquele momento no mundo do futebol. E aí eu perguntei, aí o Mbappé, super à vontade, sem filtro, soltou. Porque eu acho que os times sul-americanos não têm essa oportunidade de jogar contra grandes europeus. Querendo dizer que europeus somos nós, outro patamar. Vocês... terceira divisão. E aí, esse daí repercutiu porque a Argentina jogou a final contra a França e a gente já foi campeã. Essa declaração do Mbappé rodou o mundo, o Mbappé deve me odiar. Antes disso, que eu ia até aproveitar e te perguntar, não só lembrando da Copa que a Argentina ganhou, mas ele jogava num time rodeado do sul-americano. Pois é, mas mas posso... não deu em nada lá. Claro que deu, porque naquele momento o que eu tive de informação nunca foi via boca Mbappé, mas assim, pessoas próximas. Foi que o Mbappé pediu como um dos critérios pra ficar no Paris era afrancesar o time, ou seja, tirar a panelinha da galera sul-americana, porque tinha essa panelinha, Foi onde começou a Paredes, rolar, Di Maria, tinha. Então a gente descobre como é que a galera começa a rodar. Então, tinha. Daí o Mbappé, grandão, renovado, vou renovar as chaves do clube, dinheiro infinito. Tá, não quero esse, não quero aquele, esse aqui não acho interessante. Virou meio que um diretor esportivo, assim, sabe, nos bastidores. Não quero esse aqui. Esse aqui é meu amigo, deixa. E com certeza, essa declaração do Mbappé... É que o Mbappé sempre foi conhecido por ser um pouquinho mais... vou escolher a palavra certa, mas ele tem um vocabulário muito bom. Até entre os franceses, quando ele se pronunciava, até desde o Mônaco, os pais, professores, foi muito bem instruído. Mas que ele viesse de uma família humilde, ele teve uma educação com, assim, leitura de livros, então ele tem um vocabulário extenso. E todo mundo falava, nossa, esse cara é diferenciado, ele fala
ele dá declarações que ninguém imagina. Então esse foi um diferencial do Mbappé, de personalidade. Sem pensar nas consequências. E aí é que tá. Nessa hora que ele fala isso, talvez ele não tenha visto maldade porque ele pensou... Tô falando o que eu sinto, mas talvez, será que o que eu sinto deve ser falado? Que é a hora que você tem que fazer o filtro, né? Quando você vai no clube do outro, você sente isso, mas, mano, não, você tá na casa do outro. Então, talvez o Mbappé não tenha pensado nas consequências que as declarações dele tivessem, né? Mas, pra mim, foi ótimo. Né? Porque, assim, a entrevista do Mbappé, por mais minúscula tenha sido, e naquele dia é exclusiva, não foi pra mim, né? Pra TV do não sei aonde, era várias mini exclusivas. Uma coisa é exclusiva. Quando você faz uma coisa com o Rafinha e ninguém mais faz por um período, então vai repercutir a sua. Inclusive, eu segurei a minha do Rafinha porque o Rafinha resolveu falar com todo mundo. Eu falei, bem na minha vez de fazer, tá ligado? Aí ele falou com o Romário, depois ele falou com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei, ixi, Maria. Tudo bem, eu não vou soltar pra não ficar muito Rafinha, no sentido, já tem vários canais do mundo divulgando entrevista. Eu sei que a minha é diferente, porque eu fui na casa dele, ele falou coisas que ele não falou. Eu falei, vou segurar. Né? Porque tá aquele momento meio oba-oba. Daí eu fui vendo que ele tá... Daí eu seguro pra soltar na hora. Graças a Deus soltei no momento certo. Porque depois o Barça acabou não é. Mas, nessa hora do Mbappé, ele dá entrevista pra mim, pra você, pra Beto, pra Lê, nananã. Cada um ele vai falar alguma coisa. Então, pra você se destacar no momento onde todo mundo tem uma exclusiva com o Mbappé, é muito mais difícil. Nesse caso, o que destacou do meu foram duas, na verdade. Essa e uma que ele fala que ele não é diretor porque ele não escolheu o jogador. Mas enfim. Aí ele pensou pra falar. Mas, então, às vezes, ele não fez na maldade. É que eu sempre prefiro pensar que a pessoa não tem a maldade, mas eles têm, né? Então, talvez ele não tenha feito na maldade, mas depois ele falou, puta, vou ser mal interpretado, não foi o que eu quis dizer, mas a merda tá aí, já falou. Ele sentiu na hora? Ele falou alguma coisa pra você? Não, acho que a mãe dele fez uma carinha. Não falou nada. Tanto é que depois eu falei, a última, la dernière. Ele falou, Aí fiz lá, falei, qual que seria o seu presente de Natal ideal? O que seria? Título da Champions, não sei o que. Eu falei, tá, fé, tchau. Saiu todo mundo. Aí eu, acho que essa daqui tá boa. Pensei, mandei. Então, assim, na hora, às vezes, você não tem também noção do que pode virar. E acabou que essa entrevista não envelheceu. Daí depois que ganhou a Argentina, ainda voltou a tona, devem ter passado no vestiário na final da... Isso aí rodou até tipo assim, exato. Se eu fosse o treinador, eu ia meter esse, né? E falar assim, ó o que o seu adversário falou, vocês vão deixar? Uma chegada de vestiário já é o vídeo de preleção é esse aí, irmão. Eu usaria. O vídeo de preleção é esse aí. Então eu imagino que isso tenha dado, por um lado, uma motivação extra e possa ter criado problemas internos lá no PSG também, né? Porque, porra, ô Kylian, o que você tá falando, irmão? Tipo assim, viajou, tá? Desrespeito, tá tirando tipo a merda. Sim. Eu imagino, tipo, fora os parentes companheiros falando dele, isso. exatamente. Se eu que não jogo, eu Você ia ficar puto? Eu que não jogo, eu fiquei. Você falou, eu tipo, fiquei. desnecessário. Caraca, mano. Pô, qual é que é, irmão? Não, porque na hora eu nem pensei até em Copa do Mundo. Eu pensei no time dele. Eu falei, irmão, tu joga num time rodeado de sul-americano, parceiro. Tipo assim... Um dia eu vou descobrir como é que teve essa chegada no vestiário assim... É que naquele momento o Mbappé tá gigante, cara. Ele tinha renovado com o PSG com as chaves do clube. Toma, faz o que você quiser. Não sei, eu não tive a oportunidade de saber como repercutiu essa declaração naquele momento no vestiário do PSG. Um dia eu vou descobrir, eu conto pra vocês. Beleza. Deve ter sido interessante. Até porque os sul-americanos já são mais esquentadinhos. O Paredes, naquela época, é esquentado pra caralho. Então, assim, deve ter rolado uns pescotapas ali. Mas, Luiz, aí depois de toda essa aventura na Europa, né, essa carreira consagrada, você decide deixar a TNT e seguir seus passos. E aí é onde você chega na campanha publicitária ou foi durante TNT mesmo que você estrela ali a campanha dos uniformes do Palmeiras? Aliás, eles autorizavam fazer? Como é que... Tinha alguma... quando eu tinha o contrato com a Puma, a Puma, eu falei, porque no meu contrato na época da TNT era sem exclusividade, mas eu avisava, porque assim, uma questão de respeito, gente, tudo bem, porque eu lembro que na época o Ale Oliveira, que era comentarista da TNT, ele tinha com a Puma, então eu falei, acho que não vai ter problema, só fui avisar, mas era uma coisa meio nova pra todo mundo. E aí eles falaram assim, Isa, pode usar, mas aqui, hoje você não pode usar Puma nesse programa porque é patrocinado por X. Eu falei, não, beleza. Então, eu ia até onde permitia. Mas, eu não lembro agora exatamente como é que foi. Eu lembro como é que foi da campanha do Palmeiras. Eu estava aqui no Brasil de férias e o Fábio Cadou, na época, era diretor
de marketing da Puma aqui no Brasil. E eu lembro que ele cuidava de alguns clubes. E o Palmeiras também. Hoje ele tá na Alemanha. E aí, foi ele que tinha fechado meu contrato com a Puma. Daí ele falou, cara, Isa, ele mandou mensagem, eu tô com uma ideia meio maluca aqui. A gente vai lançar a nova camisa do Palmeiras e, como você tá aqui, você gostaria de participar, tipo, do rolê? Eu falei, óbvio. Gosto de aparecer, né? Vamos lá. Eu falei, mas como é que é? Ah, você vai lá, tira umas fotos, beleza. Mas eu vou aparecer? Ele falou, Isa, eu não sei, porque depois é a marketing que coisa. Beleza. Quando acabou o dia do shooting, a gente fez lá uns vídeos, umas fotos, não sei o quê. Total, tipo... Fui com minha calça jeans, um tênis da Puma, camisa do Palmeiras, o rolê, né? E aí eu lembro que eu já tinha voltado pra Paris. Aí ele falou, olha a tua foto. Eu falei, nossa, que bonita. Já mandamos pra impressão. Eu falei, como assim? Oi? Sua cara vai estar estampada nos rolês. Eu falei, hã? Aí nisso começa um monte de gente mandar, Isa, olha você aqui na Centauro, olha você não sei aonde, olha você no ponto de ônibus. Eu falei, olha você no ponto de ônibus. Eu falei, gente, os meus sonhos mais loucos, eu acho que isso eu não tinha também visualizado. Cara, imagina, a torcedora que dormiu na fila, que não conseguia ingresso, tava hoje na porta do estádio. Sim. Aí minha cara assim... no carro. Eu falei, não é possível. Então foi uma coisa muito surreal. Mas eu acho que na TNT nesse momento não teve problema, não, porque não conflitava com o que eu tava fazendo. Eu fiz uma campanha publicitária de um lançamento de uma camisa 2022. E tá certo, porque eu era garota propaganda da Puma, sou palmeirense, juntou o útil ao agradável e fui. Achei maravilhoso. Lembro que até minha mãe passava nos outlets da Puma, falava, posso pegar quando acabar aqui? A minha mãe queria levar, eu nem sei se ela levou, tem que perguntar. Os banners, mano. Tinha os banners lá, eu lá toda bonitona. Aí minha mãe, posso? Não, eu lembro que eu tinha colocado preenchimento na boca, eu tava com fumo. Eu falei, meu Deus do céu. Mulher tem dessas. E aí eu acho que minha mãe pegou, não sei, eu preciso perguntar pra ela se tá em casa, mas ela chegar e falar, olha minha filha. Ai, que vergonha que eu tenho disso. Gente, qualquer lugar a gente vai aqui no Brasil, ou em São Paulo, minha filha, ela já morou em Paris, não sei o quê, olha quem ela... Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu sei que ela sente orgulho, mas às vezes a pessoa nem quer saber, nem, às vezes me odeia, nem me conhece. O que você tá falando, velho? E assim, mas é mãe, né? Família tem orgulho, mas eu falo, pelo amor de Deus, mãe, não me vergonha, não fala. Ela falou, filha, seu pai tava internado outro dia e o médico dele é seu fã. Eu falei, mas como chegou nesse assunto? Você veio falar. Ela falou, não, ela me prometeu. Eu falei, amém. Ela falou, amém. Ela falou que o médico olhou sobre o meu pai Palhari e falou... Por acaso tem uma Isabela, parente de vocês? A minha filha. Ai, eu adoro o trabalho dela. Daí minha mãe disse que foi assim. E que daí, quando minha mãe falou, médico, fulano, contei pra minha filha que você é fã dela, o médico ficou morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha, eu e ele, né? Sem se conhecer. Juro, gente, tem dessa, uma vergonha. Mas eu acho que dessa época não teve problema com a TNT. Foi muito maneiro, foi muito legal. Foi algo, tipo, impensável. E quando meus amigos, pessoas que nem me conheciam, tiravam foto, me marcavam e eu repostava. Foi muito da hora. Fiquei muito feliz. Eu confesso que quando eu vi, eu olhei assim, eu falei, eu conheço esse rosto aqui, não é, né? Olhando assim, aí depois, caraca. Aí depois me bateu assim, caramba, eu nem sabia que ela era palmeirense. Não sabia? Não, na época eu não sabia. Aí eu olhei e falei, nossa, cara, que eu também não fico gritando tanto. Quando posto alguma coisa, posto. Tem gente que fala, ai, sabia que tinha um defeito. Eu falei, ó, respeita o meu time que respeita o teu. Não tô falando mal de ninguém, que só tô falando do meu time. Então, rola o outro, sabia que era perfeita, palmeirense. Então, é muito engraçado isso, cara. Não, mas achei muito bacana a campanha. Nossa, fiquei muito feliz. Foi o que ganhou o brasileiro, né? Sim. Palmeiras tá demais. Falando em Palmeiras, né? Por ter toda essa raiz palestrina, agora nos novos projetos, vocês pensam em fazer alguma coisa com Palmeiras? Tem alguma eu já falei o que eu quero fazer. Eu não sei, pode falar aqui? Porque vai que zicam, não gosto. Você sabe. Né? Mete um olho gordo. Fica a seu critério. Se não quiser contar, não conto. Mas você tem vontade de desenvolver algumas coisas? Óbvio. O que eu gostaria muito é de mostrar os bastidores, mas com o meu olhar, entendeu? Mas trabalhar no clube específico, não sei. Nunca pensei nisso. Até porque... Como eu disse, eu gosto de contar muitas histórias. Eu saí de Paris também, quando eu pedi demissão da TNT, era por conta... eu saí da TNT quando eu tinha Neymar, Messi e Mbappé. Tem que ter culhão. Porque, porra, eu falei, por que eu saí? Porque eu queria fazer coisas diferentes. Mas você viu que você saiu, aconteceu a debandada, né? Você é responsável. Você foi embora, cheguei... Puxou, puxou, já saiu, puxou o bonde. Caiu a casa, vamos verdade, engraçado. Mas na real, que acontece? Eu queria, por exemplo, fazer coisas que eu não invadisse o terreno de ninguém. Lá era bem assim, França, Isa... Real Madrid e Atlético, Tati, Marcelo, Barcelona e tarará, Arthur, clubes alemães, enfim, tinha um pouco assim.
E aí, às vezes, eu queria fazer uma coisa com a minha identidade, só que eu ia estar entrando no terreno do outro. Sim. E aí, cara, era um estresse. E eu preferia, puta, como que... Aí eu sentia, tipo, quero mais, mas não quero atrapalhar ninguém, não tá dando fit, tá dando muita dor de cabeça. E aí, era justamente pra não ser só a menina do PSG, mas não é porque nada contra o PSG, mas é que eu queria explorar outros universos. Porque eu acho que zona de conforto, entendam-me, não é que era um conforto. Era porque, assim, eu já conhecia aquilo, muito legal, mas eu queria conhecer um pouco do que tinha ali em outros lugares. Tipo, fazer uma entrevista com o Rafinha, entrevistar o Murilo do Nottingham na Inglaterra, poder entrevistar o Richarlison, o Anthony, iriri, dururu, contar outras histórias, que são personagens que as pessoas às vezes não conheçam direito, eu queria apresentar com o meu olhar. Tanto é que, mano, zoaram horrores o vídeo que o Rafinha mostra a necessaire dele. Vocês sabem, vocês aqui no clube, que todo jogador de futebol, eu não conheço um que não tenha necessaire que leve creminho, perfuminho, ninini. Cara, achei ridículo. Os comentários, ai, por isso que a gente não ganha nada. Falei, querido, você é fedido? O problema é teu. Se o cara se cuida, qual é o problema? Aí, então, esse lado que é meio feminino, no sentido que eu nunca vi repórter, alguém falando, me mostra aí o que vai nessa necessaire. Porque é uma coisa mais delicada, assim, é uma invasão de privacidade. Sim. É muito íntimo. Mas eu acho que esse lado de ser mulher é bom, porque o Rafinha mostrou o creminho dele, eu pedi pra passar o olhinho, porque meu cabelo tá zoado, inclusive tá um pouco hoje. E então, assim, tem essa questão de entender ali aquele universo e enfim, falar. E foi da hora, tanto é que a Carmed me mandou um recebidos lá, porque o Rafinha fala, Carmed, manda mais. Aí eu falei, manda pra mim também. Aí mandaram os gloss lá, que são edições exclusivas, que não vende. Eu falei, opa. Caramba. Daí eu pensei, eu vou guardar pra próxima entrevista com o jogador, eu vou dar, ó, exclusivo. Enfim, viagem. Mas, por isso, eu quis contar outras histórias. Eu quis explorar novos horizontes. Eu quis tentar coisas. E aí dá muito medo, né? Dá muito medo de você tomar... Tem a Gabriela Prioli, né? Ela é palmeirense também. E eu lembro que eu conversei com ela. Eu falei, Gabi, quando você fez isso, você tinha medo? Eu falei, eu tenho medo todos os dias. Mas é isso que me faz ser quem eu sou. Tipo assim, conseguir... Você tem que ir com medo mesmo. Eu falei, então vamos com medo mesmo. Daí eu encarei a capa corajosa, atitude, e falei, vamos, cara. Vamos tentar construir uma história. A vida é cheia de ciclos. Então hoje você pode estar aqui, amanhã você tá ali. Às vezes você tá numa final da Champions, às vezes você não tá. E tá tudo bem, tem vezes que você vai conseguir fazer o que você quer, às vezes não vai. Mas eu falei, vou tentar, né? E deu certo, porque depois que eu saí da TNT, teve um período ali de transição, onde eu fiquei um pouco com a minha família, me reorganizei, tava fechando coisas pra Copa do Mundo, tinha uns 5 meses até a Copa, fechei com o Ronaldo Fenômeno, depois fechei com o Cazé, e pra mim foi muito legal a Copa do Mundo no Catar, nesse sentido, eu entrei num universo que eu não conhecia, a galera que me conhecia era um público bem específico, futebol internacional, fã, talvez PSG Neymar. Quando eu vou pra Cazé TV e faço coisa com o Ronaldo, eu entro num universo de novas possibilidades de pessoas que vão falar, olha, a menina é uma mulher e ela sabe entrevistar o jogador, porque Copa do Mundo, né, a gente sabe a audiência que tem. Então, eu criei um novo laço com uma galera diferente. E eu achei muito legal, porque você vai explorando novas coisas. Sim. Não me arrependo, amo muito a minha história na TNT, gosto muito do trabalho que eles fazem, mas naquele momento, eu tive que fazer essa escolha, sabe? E olhando pra esse tempo que você ficou lá, tal, essa sua carreira lá na Europa, qual momento você acha que foi o ápice, assim, que você tava lá, você falou, caraca, mano, cheguei, tipo, seja na entrevista, seja na Champions, difícil, eu senti isso várias vezes, é que sempre a próxima vez mais surreal é a vez do ápice. Eu acho que eu diria o FIFA The Best mesmo, The Best. Porque era um sonho tão distante, tão improvável, mas tão real dentro de mim, eu visualizava, sabe aquela palavra de visualização que as pessoas falam? Eu não conheço direito isso, mas eu me sentia, eu consegui imaginar eu lá. E quando acontece, você fala, caralho, e teve um negócio muito interessante. Na hora que eu faço minha primeira apresentação, porque antes do Coisa Valendo, a gente tem dias e dias de ensaio valendo. Como se fosse um Oscar mesmo. Com quase todo mundo, menos os convidados, sim, né? Sim. Obviamente. Mas na cadeira tem os personagens, eles colocam o pessoal da produção pra fingir que é o cara. Por quê? Movimento de câmera. Tipo, eu vou sair daqui, vou andar até ali, onde tá fulano. Então a câmera precisa fazer o movimento. É tudo ensaiado. Caraca, é tudo calculado. É muito legal. Que da hora. E aí, nesse dia, no dia do evento, antes a gente fez uns 4 valendo, né? O show inteiro, sem ser o show real.
pessoal não imagina, troca maquiagem, leva pra aprovação lá na Suíça. Não, o cabelo assim não, essa roupa não. Tipo, tudo passa lá, né? Sim, o chefão tem que aprovar. Aí eu lembro que o Ronaldo foi lá, o fenômeno, né? Eu já tinha trabalhado com ele na Copa do Mundo, eu gosto muito dele. Aí ele tava lá passando a parte dele, porque ele ia estar no palco, ele ia entregar o prêmio pra família do Pelé. Ele já tava lá no palco. E aí, é muito legal. Eu falei, chamei ele de Feno. Eu falei, Feno, eu tô muito nervosa, cara. Ele falou, vai, tá bom, Isa, não sei o que, relaxa e tal. E aí, chegou a noite, a hora do vamos ver. E eu lembro que eu fiz eu tive 2 entradas, eu acho. 2 ou 3. Acho que 2 na apresentação. Teve a parte do Pelé e depois do futebol feminino, porque a FIFA queria divulgar, porque ia ter o Mundial na Austrália, feminino. E aí, eu lembro que eu fiz a apresentação, entrevistei o Jairzinho, saí tudo bem, porque assim, quando a gente faz não é teste, as simulações, o ensaio geral, o diretor fala, olha, não tanta energia, porque era um momento sóbrio, onde você vai fazer uma homenagem para um ídolo que acabou de falecer. Sim. Então você tem que ter um tom, você não pode ser assim, igual eu tô aqui, mas você não pode ser assim depressivo, você tem que achar um equilíbrio. Tanto é que eu vejo o vídeo. Aí ele fala assim, Isa, menos. Ele fala no meu ouvido, mais, menos. Tipo, na hora do teste. Aí, daí muda tudo, porque assim, é tudo orquestrado. Eu não tô lendo, mas o texto que tá ali foi pré-combinado. Porque cada palavra importa. Aí quando eu faço essa primeira entrada, né, no evento, saio, passo na frente do Neymar, Messi, Mbappé, Ronaldo e Roberto Carlos. E aí eu lembro que o Ronaldo falou assim, mandou bem, Isa, parabéns. Baixinho. Cara, tipo, imagina, eu tava muito nervosa. Você tem a validação do Ronaldo, que tá te vendo, sabia? Falar assim, mandou bem, Isa, parabéns. E eu fiquei sentadinha, porque o lugar que eu ficava sentada ali nos bastidores, até a minha próxima entrada, era um lugar bem privilegiado. Eu tava aqui e eu via a primeira fileira, com Mbappé, Messi, Ronaldo, nanã. E então eu tava ali, tipo, olho a olho, tipo, fazendo umas carinhas. Então, quando eu passei por ele pra sentar na minha cadeirinha, ele falou, parabéns. Cara, isso foi tipo um abraço, sabe? Assim, porque naquele momento você só vai, você não pensa. Porque se você pensar, você trava. E eu já tinha visto muitas apresentações, tanto que eu falei da Leila, que manda bem demais, e de outras mulheres que passaram em alguns momentos. Algumas travam, algumas... Entendeu? Eu falei, cara, eu preciso encarar que a personagem... que nem sabe o que tá acontecendo, só vai. E, cara, é tanta coisa que passa, velho. Aí daí depois a hora que o Del Piero, tipo, também ia entrar, a gente teve que ir agachadinho os dois pra não passar, pra não aparecer na câmera, a gente no meio da plateia, assim, pra poder posicionar pro segunda entrada. Ele pra ir pro palco ler não sei o que, quem ganhou o prêmio X, e eu pra fazer a pergunta lá pra técnica dos Estados Unidos. Então a gente foi juntinho, assim, sabe? E vai uma pessoa guiando. É muito legal. Eu queria poder filmar essas coisas. São muito boas, assim, ninguém imagina. Ver pessoas, assim, em situações que você não imagina. É maravilhoso. Meu, e ali é a nata da nata, né? A nata da nata. E eu ficava pensando nisso. Falei, gente, a nata da nata. Tipo, o mundo todo tá vendo. Por mais que talvez pro mundo eu seja só uma menininha ou uma repórter, uma apresentadora entrando, pra mim era meu sonho, velho. E foi sua final de Champions, né? Pra caralho! Não, foi e pra com caralho. pessoas que você viu jogar, pessoas que você ouviu as pessoas falando delas, É muito pessoas que você doido. viu em vídeo, pessoas que você admira. Sim, então se muito fosse louco. falar um momento que você perguntou, quando você falou, cheguei, foi esse. Mas sempre o próximo momento é Sim, aquele. Só que esse tá na galeria, assim, Dos de tops. coisas impossíveis, sabe? Assim, feitos impossíveis possíveis. Tipo, então esse eu acho que foi o momento que eu falei, caralho. O meu é estar aqui com o Luizão. Ai, Tamo junto. cara, cada um com a sua história. Eu nem preciso falar pra ti, porque aí acho que é chover no molhado, né? Do quanto que você tem um papel importante dentro do jornalismo esportivo, né? Você é mulher principalmente. Sim. Não preciso falar, porque é chover Sim. no molhado, a galera sabe disso. E o quanto você representa pra essa classe que vem ganhando mais Sim. força, vem ganhando mais espaço e cada vez mais estão chegando e estão marcando presença. E assim, meu, é muito bom a gente ver cada vez mais vocês terem espaço, vocês serem ouvidas e assim, o principal de tudo, vocês serem respeitadas dentro das particularidades, entendimentos, É estudos isso. e tudo, sabe? Com a linguagem de cada um. É que isso Exato. também, independente de ser mulher ou homem, que eu falei, Sim. cada um vai ter seu jeitinho de fazer. Sim. Eu sempre falei, cara, eu vou tentar do meu, que se for ruim, pelo menos eu morri tentando do meu jeito, Sim. tá, sabe? E deu certo. E eu acho que é muito legal também. Eu vejo tanto de gente, tanto homem quanto mulher, que me mandam, Isa, escolhi ser jornalista por você, eu quero não sei o quê. E eu fico falando, cara,
eu tenho uma importância, sabe? Às vezes a gente não tem noção do que a gente apresenta. Porque se um dia, por exemplo, o Thiago Leifert foi a minha inspiração, eu acabei virando talvez inspiração de uma nova geração. É muito pesado, ao mesmo tempo que muito gratificante. Então, gente, não façam os meus erros, não sei. Mas assim, copiem as coisas boas. Não falem palavrão, não é tão legal. Tô zoando. Eu ia perguntar justamente até isso pra ti, se você já conseguia ter uma ideia mais ou menos dessa representatividade que você tem, porque a gente, enquanto a gente tá atuando, a gente não consegue ter muito essa ideia. Eu não tenho, porque justamente como eu morei há 11 anos fora, quando eu chego aqui de férias, eventualmente alguém me reconhece e tal. Quando eu estou aqui e que eu vejo, outro dia eu fui na Leroy Merlin, um cara começou a me filmar sem eu ver. Eu falei, que é isso? Tá tudo bem, senhor? Não, assim, eu acho que eu sou a Isabela, que faz entrevistas, mas eu não tenho noção de como as pessoas me veem. Uma vez eu perguntei pra Ju, que trabalha comigo, eu falei, Ju, ela, amiga, você é muito antes de eu te conhecer, a gente trabalhar juntos, eu achava você, tipo assim, mestre do jornalismo. Eu falei, para, Ju. Ela falou, sério, eu sempre achei você muito diferente e tal. Então eu falei, cara, é que eu queria entender o que as pessoas sentem ao ver uma pessoa normal, né, que beleza, eu uso o meu trabalho, as coisas que eu consegui, mas querendo ou não, eu sou uma pessoa normal, caramba, né? É por isso que eu gosto, tipo, de desmistificar essa imagem de super-homem dos jogadores. Porque, cara, eles não são robôs, eles são seres humanos, eles sentem, eles são muito ricos. Fora isso, eles têm problema que nem todo mundo, né? Então, eu sempre achei muito legal mostrar esse lado humano. E eu sempre mostrei meu lado humano nas redes sociais, mas eu acho engraçado quem, tipo, treme quando vai me encontrar. Eu falei, tá tudo bem, calma, quer que eu tire a foto? Eu falei, gente, para, velho. Eu sou questão, gente da gente ali, entendeu? Eu já fiz encontro, né, há um tempo atrás, eu fazia encontro dos fãs. Aí a gente marcava churrasco e tal. Era muito engraçado, velho. Porque o pessoal ficava muito nervoso. Eu falava, gente, calma, tá tudo bem, sou eu, sou a Isa, doidinha. Dormi na fila pra ver o Palmeiras, sabe? Então é muito legal, ao mesmo tempo, não ter noção. Mas quando as pessoas falam, você fala, gente, não é possível. Eu acho engraçado. A pessoa pregar uma peça no pessoal, gente, calma, tá tudo tranquilo. Vou fazer uma entradinha ao vivo com vocês daqui a pouco. Nossa. Todo mundo, o quê? Não, como? Exato. Não, mas é muito da hora, velho. Não, mas você é uma das figuras dos últimos, né, 10, 15 anos que representam muito bem a mulher nesse papel. Sim. E assim como você lá atrás, você falou que tinha o Thiago como referência. Tinham poucas mulheres naquele período, né? A Renata Fã. A Renata, eu virei muito fã dela quando eu trabalhei na Band. Ela é maravilhosa. Renata, Glenda. Milena Ciribelli, Glenda. A Glenda e a Renata, pra mim, eram bem poucas mulheres que tinham, né, esse cargo de frontman, de apresentadoras até. Mas teve essa mudança e você com certeza é um desses, né, rostos da nova geração que com certeza permeia a galera, com certeza vai ter referência. Espero que eu possa ajudar as pessoas de alguma maneira, ser inspiração pra qualquer pessoa que... Porque assim, o que eu contei aqui pra vocês é um pouco do meu jeito de pensar, o jeito que eu conquistei minhas coisas, de não desistir, de ser... Cara, parece discursinho de coach, tá ligado? Mas não é, velho. É que, mano, você tem a parada, você quer, vai ter um monte de desafio. Mas a diferença de quem conquista e não conquista é perseverança, né? E arrisca, né, de vez em quando. Vai que o Ibra pra falar com você. Né? Com certeza. Que é isso, gente? Com certeza. GG, o que a gente tem de presente pra Isa, pra agradecer a visita dela aqui no Palmeiras Cast? A plaquinha do nosso programa. Vai pro meu estúdio que eu tô montando. Que isso? Palmeiras Cast. Gente, olha que tudo. Faz a foto. Faz aí, Anny. Vera, vai. Ai, meu Deus do céu. Essa plaquinha que todos os convidados que vêm aqui recebem. E como diziam aquelas propagandas antigas que não são do seu tempo, Isa, e não é só isso, né? Além da plaquinha, você leva também. Ai, que cara, sim. Nome da presidente Leila Pereira e toda a diretoria do Palmeiras. Para! Camisa 10 da faixa, filha. Eu entro aqui pra jogar. Muito obrigada, gente. Ai, que tudo. A próxima vez que eu vier, eu já venho com ela, então. E disseram que você era boa no bate-bola, que você inclusive tentou jogar durante um período aí e tal. Uma peladinha pra vocês verem as minhas habilidades. É que depende do dia. Tem dia que não sei, baixa a inspiração, eu faço umas coisas que até Deus duvida. Tem dia que não para uma bola no pé, parece que eu não tenho pé, sabe? Tem dias, né? É assim. Na verdade, essa história é boa, mas vai ficar pra outra vez. Eu passei na seletiva do Mackenzie. O que aconteceu, a gente não fala. O resto é história. Quem viu. Quem viu. Quem não viu. Pose de jogador eu tinha, né, Ale? Faltou empresário, machucou o joelho. Eu sempre gostei mais de... deixa pra lá. Mas sempre tem. Mas agradecer. Uma foto eu tive. Gente, muito obrigada. Eu amei muito. Espero que tenham gostado. Eu falei demais. Foi qualquer coisa, a galera assiste na velocidade 2,5.
É que eu já falo rápido, imagina. A galera assistir, com certeza, é um papo Eu amei muito muito. enriquecedor, muito bacana. Acho que é mais uma daquelas histórias que conectam as pessoas, Isa, porque a gente que trabalha no jornalismo, a gente sempre fala disso, né? Meu, puta, é um perrengue, é um corre, Nossa. você tem que lutar, você tem que correr. Tem que gostar muito, E velho. tem que gostar muito, e às vezes o pessoal escuta um não aqui, um ali, né? Fica desestimulado. Então, acho que quanto mais a gente conseguir fortalecer esse Cara, a lance vida assim, é assim, meu, velho. corre atrás, Não vale é a só, pena. então, não é só no trabalho. Muitas coisas na nossa vida. Se você dizer, quero emagrecer. Puta, vai, não consegue. Cara, trabalha a tua cabeça. Você quer mesmo? Então você vai dar um jeito. Se tem algum problema de saúde, vai atrás do problema, vamos resolver. Sei lá, pra tudo na vida, você tem que querer muito. Muito. Porque todo mundo quer, mas quem levanta a bunda da cadeira pra fazer acontecer? Né? Falar até papagaio fala, né? E nos vemos no Mundial, então. Né? Sim, espero, porque assim, como eu vou estar com os clubes europeus, espero que o Palmeiras avance, tô confiante. Porque a gente se encontra aí numas quartas, semi, porque não, né? Já tá definido os clubes que você vai cobrir? Na ou ainda verdade, por conta do. Eu não sei se eu posso falar, mas não, vou deixar. Surpresa! O pessoal acompanha nas suas redes sociais. É isso, né? da Casa é Fica TV sabendo também, lá, gente. Vai com ser certeza. absurdo. A gente vai ter todos os jogos. Vai ser um Deus nos acuda, mas já tô com roupa de ir. Inclusive, tô fazendo a mala, sério, porque eu vou pra final da Champions e eu tenho que fazer. Eu volto da final e já vou pros Estados Unidos. Já vai direto. Durmo um dia na minha casa. Então, eu tô fazendo 2 malas. Essa da final da Champions, porque eu vou pra final da Champions e pra Croácia, que é um evento do SofaScore, que é um dos meus patrocinadores. E vai ser bem interessante lá, tal. Depois já volto, bato em São Paulo, troco de mala e viajo. A final da Champions, que é daqui já. quase 10 Tava dias fechando aí, minha né? Menos de passagem 10 agora, dias. antes de começar. Sério, tipo, mil No coisas dia do meu acontecem. aniversário, eu acho. Pois é. 31? Que 31 baita de maio. presente, Quem hein? vocês acham que vence? Eu vou torcer pro PSG. Você acha que dá? Você vai torcer, né? Você acha que quem você acha? Eu acho que vai ser muito difícil. A Inter é bizarra, tá? Mas o Paris tá um time muito com carinha de Eu campeão. vou torcer pro PSG por causa daquilo tudo. Bom, eu vou torcer pro PSG. eu não vou Torcer pro torcer PSG. pra nenhum dos dois, mas pelo que eu pude observar de alguns jogos ali, eu acho que a Inter vai, porque o time da Inter se provou Bizarro, aí contra você viu? um Barcelona, né? E é um Que time jogo, que tem uma cara, defesa muito que jogo. consistente. Nossa, maluquice. Eu tava assim no estádio. Não. E assim, Lautaro jogando uma Nossa. barbaridade, né? Então, Exato. assim, Não, são 2 candidatos absurdos. Sim, mas assim, se eu sim. pudesse escolher Paris, mas né, que vençam melhor. Quem não faz gol leva. Vamos ver o que vai acontecer. Minha mãe sempre falava isso. Ela não entende futebol, mas ela fala. Ela fala, minha avó sempre dizia. Quem não faz, leva. Então é isso. Errado não tá, Né? tá vendo? Não tá. GG, vai pingar um QR Code na tela pra galera fazer o quê? Baixa o aplicativo do Verdão oficial, que lá tem um monte de coisa, né, Luizão? Pois é, fotos dos treinos, dos jogos, vídeos da TV Palmeiras e várias atividades que o Palmeiras agora proporciona pro torcedor poder ter uma interatividade bacana no Palmeiras Sim. App e acumular as suas porcoins. Porcões. O que é porcões, Cara, quem Luizão? criou esse nome é fantástico, Foi bom, né? foi bom, foi criativo. Porcoins são as moedas que o torcedor acumula de acordo com as atividades no aplicativo e sabe o que ele pode fazer, GG? O quê, Trocar por Luizão? experiências, cara. Que tipo de experiência, A Luizão? visita aos bastidores, o desafio dos mascotes e também assistir o Palmeiras Cast aqui no nosso Ao estúdio. vivaço? Ao vivaço. Vai poder tirar foto com você? Pode. Ah, Por que então tá não? bom, então Achei vale que a vai pena, meter um, vai então poder vale- tirar foto com o convidado? Não, né? com você, Vocês são Luizão. as Preocupado com o Cara, convidado, gente, Luizão. vocês, né? Jamais. Não, mas é isso. Então a galera baixar o Palmeiras App, QR Code tá na tela, não perder essa oportunidade. Agradecer mais uma vez a Isa Palhari por ter vindo obrigado, Isa. bater esse Vocês são papo com a amores. gente. Até a próxima. Ah, Tem com mais certeza, histórias. eu Não consegui espero. nem contar a história aí do meu Espero. irmão, do pedido de desculpa que o Davidson gravou vídeo. Ficou pra É verdade, é verdade. Não vamos embora Mas sem a essa gente já pediu história. 3 vezes. Não. Essa história é muito boa. Essa história é muito Como não boa, vai dar pra pôr o verdade. vídeo, eu vou pôr. Vou explicar rapidinho. O meu irmão é palmeirense, como eu expliquei antes. Eu tava em Paris, e ele falou: Isa, por favor, vê com o David, sei lá quem, o Palmeiras, pra conseguir um autógrafo. Eu falei: beleza, vai lá. Consegui, David, recebe meu irmão, recebe. Eu não sabia que meu irmão tinha brigado com a minha cunhada, eles são casados. Meu irmão tinha saído na noite anterior, enchido a lata e tinha dando um perdido, sei lá. A Marcela, minha cunhada maravilhosa, ficou pé da vida. E ela tava meio poucas ideias, sem falar com meu irmão. Meu irmão veio aqui e aproveitou. David, você pode me ajudar? A minha... sei lá como que ele falou. não. Eu tô fazendo a vozinha dele, mas talvez eu não seja assim. Pô, minha mulher tá aí e tal, não sei o quê. Aí eu vou pôr o áudio, por favor, Pode gente. pôr o Maravilhoso. Meu irmão veio aqui, o Davidson liberou, ele tirou foto, autógrafo e gravou esse vídeo pra minha cunhada. Óbvio que ela perdoou, né? Olha, calma aí. Quem resiste?
Fala Marcelo, tudo bem? Fala que é o Deison. A vida não são feitas de acertos, tem erros também, entendeu? Mas o que vale mais, o que pesa mais, são acertos ou os erros, entendeu? Então a vida é feita de erros assim. E você tem que perdoar, porque Deus perdoa um ser humano, Deus perdoa um preto, um branco, um pobre, um rico. Então a vida é feita de perdões também, entendeu? Então acho que no casal há o altos e baixos. Então perdoa esse cara aqui, que ele te chama de verdade. A gente tá conversando aqui, falando um pouco também sobre casamento, sobre esses assuntos. Eu sou casado também, tenho os meus baixos também, minhas discussões. Cara, que coisa maravilhosa. Não vive com esse rancor, porque o rancor só faz mal a você mesmo, entendeu? Então libera o perdão, tá bom? Porque amanhã possa ser tarde. Deus então é vive maravilhoso. hoje, amanhã só pertence a Deus. Tamo junto, sucesso pra vocês, tá bom? Piscada da inveja e na vida de vocês nunca vai ser sorte. Sempre vai ser Deus. E Deus abençoe vocês, tá bom? Caramba. Daverson, Faz você todo mal, todo Rio Grande, toda é macumbaria, tudo. feitiçaria. E que você seja meteu muito macumba feliz. feitiçaria no rolê. É o nosso profeta Daverson. Não, ele é muito bom, gente. Por favor, alguém põe num potinho pra ele ser eterno. Multiplica. cara. Sério, ele é Ele que é o maravilhoso. rei dos românticos. Literalmente, né, Palmeiras é o time da virada, porque se for uma virada de jogo, Palmeiras é o Não, time ele, do amor. não, ele é maravilhoso. Por favor, Davidson, pra coach. Ele é um coach maravilhoso. Eu compraria o curso dele. E não tinha forma melhor da gente encerrar esse Palmeiras Cast, senão com essa história maravilhosa do irmão da Isa Palhares, agradecendo você, torcedor do Palmeiras. Até o próximo Palmeiras Cast by Sporting Bet. Avante palestra. Noite, palestra. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.